Então, olá! Sejam bem-vindos ao Mesa de Mestre, o podcast de pessoas criativas e mestres de RPG para pessoas criativas e mestres de RPG. E dessa vez, no completo improviso, porque as duas pessoas que tinham combinado comigo não puderam participar por motivos adversos. E não, dessa vez não é atropelamento de ônibus. Nós temos aqui Hater. Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E vindas pela primeira vez aqui, uma delas é conhecida pela primeira vez aqui, porque eu nunca tinha nem ouvido falar que ele existia. Eu sou indigente. Vamos começar pela pessoa que eu já tinha conversado com. Leone! Oi! E finalmente, a pessoa que só brotou porque sim, Gi! Porque sim. Exatamente. Mano, me chamou de gente na cara dura. Não, é o trabalho de espiã que tá só escondida no meio do povo ali. Eu só tô aqui na miudinha. Assim, eu não sei se é gente, Giovana, mas indie você é. E se ela é gente, então... LOL. Tá. Oh. Acabei de descobrir que eu tive um acidente com lápis. Nossa. Au! É lápis. É lápis de O olho. lápis entrou Meu no seu dedo? Isso passa. Eu não tô conseguindo tirar. Eu tenho que tirar a espalha. Você sabia que esse negócio do grafite... Eu vou voltar a desenhar. Sabia que esse negócio do grafite entrar na pele e o negócio fica lá? Ele realmente fica. Ele pode virar tipo uma pseudo-tatuagem. Então a agressividade das pessoas pode gerar tatuagens. Isso não tá ajudando. É assim que na cadeia faz. Na cadeia eles fazem assim, eles agressivamente ficam te apertando com o lápis. As pessoas acreditem. E para as pessoas que estão ali confusas Você acha assistindo... realmente que eu viria mentir na internet? Já que a gente... Só botar aqui para eu poder assistir também, porque se tiver alguém conversando eu posso ler. Já que a gente fez tudo de completa última hora, o papo que a gente vai ter hoje é sobre lore. Lore de quê? De tudo. Isso inclui vida real. Basicamente, eu só soltei esse pessoal aqui pra conversar. Você não tem noção do caos que você tá preparado pra enfrentar, cara. O caos é a melhor parte de qualquer conversa. Eu fico tímido. Eu sou menos caótica com o rosto exposto. É só fingir que o rosto não tá exposto. Just like yourself. Finge que você não sabe de nada. Coloque uma máscara. Quanto mais você mentir pra si mesmo, melhor fica. Não é assim que funciona a vida? Nossa, isso aí tá mais pra uma prótese. Uma prótese cyberpunk de uma pessoa que tá querendo ser Qual dá pra respirar essa porra na cara? Substitui seu nariz por um headset. Mas então, o Deep Lore é uma temática costumeira que eu tenho conversa com essas três pessoas aqui, que inclusive eu sou a linha de raciocínio que guia que une essas três pessoas aqui. Cara, a Giovana, que tem um hiperfoco por mês, e esse hiperfoco ela vira a vida dela. Você não tá preparado pro Arcane que está vivendo na minha cabeça hoje. Nossa, Arcane e Wicked. A porra das minhas amigas me fizeram assistir Wicked, meu cérebro agora tá conectando. É que tipo, vocês perderam o hiperfoco que é. Como é? Mágico de Oz, que acabou conectando agora com o Wicked que eu assisti. E Arcane, que eu acabei de ver o último arco. Wicked é bom, porque eu tava com medo de assistir o filme, porque eu não vi o musical ainda. É bom, é literalmente o primeiro ato do musical. Sei, eu não vi o musical ainda. Diz que é bom, eu nunca vi. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Na parte também de world building, já que a gente tá falando disso, tem muito no figurino, o fato de ser tipo uma história pré-Oz, o fato do Mágico de Oz ter 14 livros.
Não, eu acho muito engraçado o Mágico de Oz ter 14 livros, ele tem todos. Tudo acontece, no meio dos livros ele dá reset completo na lore. Porque, sabe por que ele dá reset completo na lore? Sabe por que o Elfric bom? Porque ele tava fazendo pra pagar dívida da hora. Ele escrevia livros, o primeiro livro foi um sucesso, o Mágico de Oz, e as criancinhas, tipo, gostaram muito do Mágico de Oz. Todo o Mágico de Oz abre com uma frase lá do Elfric bom agradecendo as crianças e coisa e tal. Só que você você pode ver com cada livro que passa aqui, elas só querem o Mágico de Oz, galera. Elas só querem a Dorothy. Toda vez que eu falei, esse é o último livro, crianças, e as crianças, não, queremos mais. E tipo, crianças, vocês querem esse outro livro que não é sobre Mágico de Oz? As crianças, não, nós queremos Dorothy. Por isso que, tipo, o plot é tipo o mesmo plot o tempo todo. Alguém acaba no mundo fantástico, encontra 3 caricaturas de alguma coisa e ficam andando em aventuras. Porque é o primeiro livro em alta sequência. É a Peppa Pig do passado, entendeu? Tipo, tem um lore interessante que você pode remover do Mágico de Oz. Mas, tipo, como os animais falam. Mas tipo, que essa coisa, algumas coisas se mantêm. Que tipo, algumas coisas se mantêm. Nos livros, os 14 livros do Mágico de Oz. Wicked é fanfic. Wicked é uma fanfic à parte. O livro Wicked, os livros de Wicked e o musical são outras coisas à parte também. Se você assistir o musical e achar, da hora, vou ler o livro de Wicked, tu vai se fuder, porque você vai abrir aquele livro e vai levar um raio no meio da sua cara em alta velocidade. Você vai ler sobre isso. Você vai abrir aquela página. Deixa o Diego falar que ele tenta Preciso saber uma coisa. Não, isso aí tem nada a ver. Eu tô seguindo meus assuntos. Toda vez que eu tento interromper é outro assunto que eu vou ler. Porque o livro de Wicked é bom e diferente ou ele é ruim e diferente? Porque assim, tem um exemplo de filmes e adaptações que ficam melhores do que o é muito raro, mas que fica melhor do que o original. Maze Runner. Tem milhares de exemplos dos que ficam piores, e aí tem coisas tipo a mansão da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, que é uma história completamente diferente e que é bom os dois. Eu ainda não li o livro da Senhora Peregrine, só vi o filme. O livro é muito bom. Não tem nada a ver, só os nomes, mas o livro é bom. Tem opiniões polêmicas. O mais legal é que o cara que escreveu o livro, ele criou os personagens baseados em fotos antigas que ele comprava. Então ele comprava foto antiga e via assim, não, isso aqui com certeza é uma menina que flutua se tirar a bota. Sobre Wicked, é que essa coisa, o livro e o filme, tipo, o livro e a peça, na verdade, porque o filme é só a peça em versão cinematográfica, são tão diferentes um do outro que, tipo, só tem o mesmo nome com os mesmos personagens. Mas, tirando isso, ele é bem divorciado um do outro. Sei. Eu diria que o livro é bom, só que, tipo, sabe aquela coisa? Se você gostou da peça, você talvez não goste do livro. Mas se você gostou do livro, você talvez goste da peça. Tipo, um meio que não traduz pro outro. Porque o livro é muito mais político. Entendi. É muito mais político e muito mais pesado. Entendi. Bem, uma coisa que eu vi que rola isso é, sabe a Bússola de Ouro? Sei. Não, Fronteiras do Universo. Os livros são uma obra à parte também, assim. Bússola de Ouro, o filme lá dos anos 2000, ele é um universo próprio, ele tem nada a ver com nada que foi feito por franquia depois. Aí tem a série, que é uma adaptação bem livre, e o livro é pesadíssimo. O marketing dele foi feito pra criança. Eu não cheguei a ler ele esse pesadíssimo. Livro. Ele é pesado mesmo, assim? Pesado. Ele é tipo, a pegada dele é de um thriller. Sei. Nossa. Nó. É outra pegada. E ele é tipo um livro ferrenhamente antirreligioso, né? Que deu um problema na época. Eu tenho que ler. O que eu vi que deu uma comparação diferente, assim, foi o do... aquele... Nossa, saiu a série na Netflix, que é uma série
não é ótima, mas ela é bem mais ou menos, dá pra assistir. Aquela do alguma coisa em Bones, Shadow in Bones, eu acho. É? Shadow in Bones. Sombriossos. Isso. É. A série, assim, é mais ou menos, dá pra assistir se você ficar com a mente desligada e dar ideias pra história. Mas o único livro que eu li da coleção, que foi escrito pela mesma autora, eu acho que é a autora, né? O autor, não sei. O único livro que eu li que foi escrito pela mesma pessoa não era muito bom, não. Não era nem bom bastante pra ler pela magia, mas eu sou chato com livro, tem isso. Ah, cara, eu tenho alguns livros que eu já li na minha vida e que eu vi a adaptação dessas coisas e eu fiquei tão decepcionado que eu desisti da minha vida. Assim, eu vou falar assim, eu não vou falar do óbvio. Eu não vou falar do óbvio, porque se eu falar do óbvio que eu não paro mais de xingar, então eu vou deixar aquilo de lado, deixo o hater de lado. É o Perseus Filho de Zé? Esse daí. Teve um filme, eu não cheguei a assistir o filme, porque eu fiquei com desgosto. Porque eu descobri o que mudou e aí eu fiquei com desgosto. Que é Belas Criaturas. 16 luas. Ah! Eu li a franquia inteira de Belas Criaturas. Eu li a franquia inteira de Belas Criaturas. Sabe o que é Belas Criaturas, Diego? Não conheço. Não sei se é a autora, eu acho que é a autora. Ela pegou Crepúsculo e falou: ok, eu faço bem. Eu faço isso aqui ficar bom. Ah, é um Crepúsculo bem feito? Ela fez porque como é? Quem escreveu Crepúsculo era Testemunha de Jeová. Você esperava mesmo. Você esperava mesmo. Aí, Belas Criaturas é muito legal, cara. Porque o protagonista tem carisma, né? Tem cenas de ação muito bem feitas. Tem um universo fantástico bem construído. Com relação com demônios, feiticeiros. Um estilo de magia bem feito. E é um romance bem construído, cara. É bem feito, é bem legal. Nossa, eu tenho vontade de ler. Eu tendo a ter. Eu tento tomar muito cuidado quando eu vou tentar criticar alguma obra, porque mesmo que ela não seja tecnicamente bem escrita, se ela tem muitos leitores, eu não posso dizer que ela é ruim. Eu posso dizer que ela é tecnicamente não muito desenvolvida, né? Coisas como Acotar e Trono de Vidro são exemplos disso. Eu não posso dizer que é ruim, porque tem muita gente que gosta. Mas como não é muito bem escrito. Como o nosso gosto é muito diferente, eu não vou falar que você vai gostar de Belas Criaturas. Até porque faz muitos anos que eu li, e pode ser um pouquinho mais juvenil do que eu lembro. Porque eu li quando eu era bem jovem. Mas eu gostei pra caramba, assim. Eu acho que era meu segundo franquia de livro favorito depois de PJ. Amava. O primeiro livro que a primeira coleção de livro que eu li, cadê? Onde é que eu guardei? Acho que ela tá empilhada em algum lugar. Eu não vou achar. Humanos? A primeira coleção de... tá ali. A primeira coleção de livros que eu li foi Deltora Quest. Que são esses livros... Nossa, essa é velha! Deltora Quest é velho. E aí, por que eu li das propagandas da TV, na revista Recreio. Porque um dos livros tinha na capa um dragão. E eu falei, nossa, um dragão. Era ou comprar o livro que tinha um dragão na capa, ou comprar... O patamar tá lá em cima, hein? Oi? Eu acho curioso que Deltora Quest não marcou o público brasileiro. Bem, então, assim. Mas ele não é um livro... eu comecei a ler de novo, ele não é um livro que eu leria outra vez. Mas eu lembro que ele tinha umas coisas muito legais. E umas coisas que eram meio... aquele circo que o pessoal botava máscara e a máscara grudava no rosto deles e eles não conseguiam tirar sem arrancar o próprio rosto. Aquilo lá era maravilhoso. Então, deixa eu contar um negócio. O primeiro livro que eu tentei ler, eu olhei na livraria da escola pública, tinha livraria. Aí eu vi um livro com também um dragão na capa, eu falei, deve ser da hora. Eragon. Eragon. Nossa, Eragon foi injustiçado demais. Eragon não é ruim. Eu peguei pra ler. A adaptação do filme é horrível. É questionável. O filme é horrível, mas... Eu não consegui passar 2 páginas do primeiro livro. Nossa. Eu não consegui. Eu achei terrível. Eu era criança, mas eu achei terrível. Sabe um livro que não ficou popular no Brasil, mas que o world building é tipo a coisa mais cabeça do universo? Não no cabeça, mas tipo
Mano, as criancinhas eram traumatizadas imediatamente. Animorphs. Eu não li. Nossa, não. Eu sei que é, mas eu nunca. Eu sei o que consumi. Animorphs é tipo, a capa era muito feia. Aham. E tipo, a capa ser muito feia, principalmente nos Estados Unidos, meio que enganava. Tipo, era uma criancinha se transformando no animal. E você pensava que ia ser isso no negócio. Não, é sobre invasão alienígena, aquela porra. Metade das crianças tudo sai traumatizada. Você nunca espera os aliens. Você nunca As espera os aliens. crianças saem tudo... Não, se liga. Você comprava aquele livro, ou comprava... Eu tenho ele em PDF. Você pensa, crianças se transformam em animais. Não, é uma história de, tipo, tem uma raça alienígena invadindo a cidade, matando geral e consumindo os corpos das pessoas usando como marionete. Daí, tipo, a raça que e a raça de alienígenas que é contra esses outros alienígenas chega lá no planeta e, tipo, umas criancinhas acabam sendo escolhidas pra, tipo, lidar com isso. Sei. E todas elas são traumatizadas Então, por isso. é Power Rangers aterrorizante com superpoder. As crianças saem tudo traumatizadas. Tem uma... Peraí, Kamen Rider. E as cenas delas, tipo, se elas ficarem como animais por muito tempo, elas começam a esquecer que eram gente. Nossa, que legal. E tem umas cenas de, tipo, quando elas, tipo, ficaram tipo, mais do que o tempo esperado, quando elas voltam, onde elas são, tipo, norteadas, onde elas estão completamente perdidas, porque, tipo, elas lembram mais ser eu, tipo, um urso do que ser uma menina. Sei. Nossa, que da Tem hora. tem um leve spoiler. Um dos personagens morre. Isso leva todo mundo pro abismo. Depois que aquele personagem morre, todo mundo coletivamente, puta que me pariu. Todo mundo tem estresse pós-traumático depois daquela porra. E tipo, Animorphs. O nome do negócio é Animorphs. As capas são Photoshop horroroso. Não é Photoshop não existia. Tem um meme que é tipo as in-betweens do Animorphs, que tipo, tem o rosto da pessoa e ela vai se transformando no animal. Entre esse meio tem as coisas mais horríveis da capa. Mas a história é muito foda. Muito engraçado. Só continuando o raciocínio, que agora vocês me deram um flashback na minha infância. Depois de rejeitar Eragon, eu tinha que ler um livro. Aí eu encontrei um livro com a Medusa na capa. Eu falei, vou ler. Não era Percy Jackson, tá? Era um livro que eu nunca mais achei na minha vida. Era um livro sobre uma medusa nos tempos atuais. E aí, tipo, no Brasil. E era tipo um livro... Nossa! E assim, que você só passava o olho e, tipo assim, ignorava. Eu li inteiro. Eu achei muito... Aí depois eu falei, quero ler mais sobre mitologia grega, eu estou gostando. Aí eu peguei aquele guia de todos os deuses, todas as lendas da mitologia grega, né? Que tem na biblioteca de ensino fundamental. Aí eu li alguns, eu falei, beleza e tal. Me interessei pelo assunto, comecei a ler tudo sobre mitologia grega, parei em PJ. Né? Aí eu fui avançando. E aí hoje em dia eu já tinha lido bastante livros e tal. E aí eu cometi o erro de ler um livro em italiano, eu acho, chamado Os Suicidas. E eu parei de ler pra sempre. Assim, todos os meus pensamentos viraram pó. Basicamente. Eu bloqueei de leitura desde então. Eu, na verdade, meu começo de leitura é muito mais nerd. Aquele foi o primeiro livro de ficção que eu li. Mas quando eu entrei na escola pela primeira vez, quando eu tinha, sei lá, 3 anos, pra me convencer a entrar na escola, uma amiga da minha mãe, que era professora lá, me deu toda a coleção dela de livros de pesquisa. Sim, enciclopédias de bicho. Nossa! Nossa, que da hora, pera. Eu ainda tenho esses livros, eles são muito velhos, muito legais, eu sei eles de cor. Caralho, da hora. Mas enquanto eu não sabia... Pra quem não sabe, o Dego é biólogo? Eu sou biólogo. Então... Mas enquanto eu não sabia ler, a minha mãe lia pra mim. Depois que eu aprendi a ler, eles foram os primeiros que eu li. Aí depois que eu comecei a ler as coisas de fantasia. Eu já tive um livro daqueles que você tinha um óculos 3D de papel, que vinha com um óculos 3D de papel, de dinossauro. Que o dinossauro 3D. Eu dinossauro assim também. Isso tá me lembrando da revista Recreio, cara. Nossa, eu colecionei todo aquele dos dinossauros de enciclopédia. Eu tenho a coleção inteira dos dinossauros de pedrinha. Adoro dinossauro. Mas então,
A gente tá indo em Deep Lore da minha vida. Vamos pra Deep Lore de outras coisas? Gi. Não, deixa Gi. eu... Calma, que a gente tá em lore falando de livro. Vocês já ouviram falar de Malazan? Não. Nossa, Malazan é muito legal. Vocês gostam de livro de fantasia? Sim. Contexto, eu não leio quase nada de livro de fantasia. Ok. Eu tenho a minha lista curta dos que eu gostei, mas 90% do que eu leio é livro técnico, porque eu não tenho muita paciência pra leitura. Ah, justo. Eu leio pra aprender e ponto. Malazan é um livro interessante de você entrar. Ele é uma coleção excepcional. Eu só li um pouquinho dele porque eu não tenho os livros físicos, eu adoro ler livro físico. Mas a questão do Malazan é que ele te coloca no mundo e seguindo mais de um personagem, mas ele não te dá exposição sobre o mundo. O livro é feito supondo que você tá vivendo ali, então logicamente você sabe quem que é um tal coisa que veio de tal lugar. Tipo a Bússola Dourada? Não sei, eu não li Bússola Dourada, mas... Bússola Dourada é literalmente isso. Que é a Bússola Dourada é o do Dark O Materials. de ouro é o que eu comentei lá do Puma. É, que é Dos onde a universos. galera tem os demons, esse Demons, tipo de coisa, que cada um tem um animalzinho. Se você lê aquele livro, ele espera que você não saiba porra nenhuma. Você tem que ficar prestando atenção no diálogo da galera, tem que prestar atenção, na descrição dos lugares, porque se você não prestar atenção, ele não vai te dar nada. O que eu Você começa o né? livro jogado exato. no mundo como se Não, já o que soubesse. o que eu gostei do Malazan é que ele, pra mim, parece... não exatamente um anti-Tolkien, mas ele é um anti-Moby Dick. O Moby Dick descreve pra você como é que é a gramatura do papel que tem guardado dentro da terceira página do diário do cara. O Malazan, ele descreve as coisas importantes. E ele descreve as pessoas e tudo. Ele só não te explica. E aí você vai lendo e ele tem uma magia. Ele tem uma magia complexa que ela tá no meio termo entre uma magia. Entre Soft Hard Magic System, sabe? É um sistema que tá no meio termo ali. Sistema gelatina. Sistema gelatina. Pera, mas não é sistema líquido de magia. Ih, só faz não saindo. Sua voz sumiu. Viu? Sumiu. Agora voltou. Tá, gelatina não é necessariamente um líquido. Não, exato, mas é que assim, se entre o líquido e o sólido, gelatina. Continua ali, raciocínio. Continua ali, raciocínio. Mas Malazan é excepcional. Em termos de livros com bom mundo, no geral, eu ainda tenho que dizer, eu ainda tenho que puxar o saco pro que é atualmente o meu autor favorito, que é o Brandon Sanderson. E basicamente todo o livro que ele escreve. Brandon Sanders, o nome Brandon me é Sanderson é o cara que familiar. escreveu Mistborn. Peraí, aqueles livros que eram do tamanho do... Tem dos os Miseráveis? tamanhos de Bíblia, sim. Mas pra você ter ideia, assim, o livro O Caminho do Rei, né, The Way of Kings, o primeiro livro do Starlight Archives, que é atualmente o meu livro favorito, pelo simples motivo que o Nome do Vento nunca vai acabar, então esse aqui tem que ser o meu favorito. Eu li ele em 8 horas. Eu sentei, eu li. Ele tem 1.300 páginas. Eu vou recomendar um livro pra vocês, então, só pra finalizar a parte de livros. Calma aí, peraí, vou pegar. Nossa, você tá com tanto ódio assim, quer finalizar a parte de livros? A parte de livros jamais acabará. A gente tem que ir pra parte de transmídia, a parte dos games, a parte das animações. Vai ficar meio borrado por causa do efeito. Senhor Adiloso Cortez. Meu Deus, a capa disso parece a capa de um disco de Evanescence. Ó, Parece ó. As aventuras do Senhor Adiloso Cortez. Vocês estão... Aí ficou com roupa de robô, que eu não ouvi nada. Então, ó. Alô? Alô? Aí, tá de volta. Voltou. Então, As Aventuras do Senhor Adiloso Cortez é uma série de livros maravilhosa. Eu vou assim, vamos lá. Vou fazer uma comparação escrachada e nada convencional. Imagina, a ideia de, tipo, magia no mundo atual escondida que Harry Potter e Percy Jackson chupinharam de um monte de coisa.
Só que com Cthulhu. Ah, interessante. Legal. É tipo assim, tem um BG de horror ferrado por trás da magia. E você vê isso em todas as descrições. Tem uma temáticazinha um pouquinho lá de horror e mistério. Mas é um livro sobre aventura e mistério e de investigação. Porque basicamente conta a história de tipo a menina que é esqueci o nome da protagonista, enfim. A menina que vai descobrir o mundo mágico, né? E ela descobre o mundo mágico porque quando o avô dela, eu acho, o tio, morre, quem vai no enterro dele é o Senhor Adiloso Cortez, que é basicamente uma caveira. Ah, Detetive caveira. interessante. E ela vai conhecendo o cara e descobrindo o mundo mágico através disso, né? E ela ela se mete na treta toda. E todas as pessoas que estão no mundo mágico têm apelidos, porque se alguém souber o seu nome de verdade, eles podem usar isso contra você. Ah, interessante. legal. Sabe o que isso me lembrou? Tipo, Sabe Sir Terry Pratchett? sei. Lembrou do mundo Discworld dele. Sabe, o mundo que sim. é um mundo plano, que é segurado por Caos, 4 lembrei. tartarugas. Não, é por 4 elefantes em cima de uma tartaruga cósmica. O nome da protagonista é Valkyria Caos. Assim, E é sempre, tipo, dois substantivos fazem o nome de uma pessoa. Não necessariamente esses substantivos são ligados uma coisa na outra, tipo Ardiloso Cortez. É uma coisa que tem muito. É tipo, o cerne da pessoa. Todos esses apelidos são assim. Mas as pessoas que gostam de ler, leiam qualquer coisa do Discworld. Se vocês quiserem começar com o Small Gods, que é aquele lá que é um deus, param de acreditar nele, ele vira só uma tartaruga, e agora ele tá tentando encontrar gente pra acreditar nele de novo, pra ele parar de ser só uma tartaruga. É legal. Qualquer livro que aparece a morte também, porque a morte do Discworld é maravilhosa. Tipo, ele é avô, cara, é a melhor coisa. Vamos falar de outras coisas agora. Avô de menino. Eu vou pedir pra Giovana começar a brincadeira, porque eu sei o que ela vai falar. Gi, Vai lá, vamos nós. solte a lore de Scooby-Doo, vai. Dos 50 anos de Scooby-Doo? Todos eles? Mostre o quão profundo é a lore do Scooby-Doo. Só dê um gostinho pra gente, vai. Em específico a quem? Não, tipo, da gangue do Scooby, em quem você quer relacionar? Vamos lá, uma coisa que eu quero saber, uma coisa que eu sempre quis saber, mas eu nunca lembro de pesquisar quando eu tenho paciente de fazer isso. Como funciona o sobrenatural de verdade no mundo de Scooby-Doo? Dependendo da continuidade. Nos filmes do Scooby-Doo, aqueles que eram da época que foi animado por um estúdio japonês, que eu não vou lembrar o nome agora, os monstros são reais. O que meio que complica o mundo de Scooby-Doo. Porque, tipo, a gangue do Scooby, ela existe porque monstros são em si reais. Só que, tipo, gente rica fica utilizando desse fato pra, tipo, enganar a pessoa. Certo. Porque nos filmes, todos os filmes de Scooby-Doo, menos os da nova geração, porque por algum motivo na nova geração eles estão, tipo, removendo o sobrenatural do Scooby-Doo. Em todos os filmes, o sobrenatural é real, é perigoso, vai te matar. Se você ficar mexendo com ele. Então, tipo o Zombie Island, aquilo lá era de verdade. Agora saiu um novo filme que é Retorno a Zombie Island. E tipo, eles tentam fazer um retcon falando, não, na verdade não. Mas todas as criaturas do Scooby-Doo são reais. É por isso que, tipo, quando a gangue do Scooby vai atrás dessas criaturas, eles meio que ficam decepcionados que na verdade é um cara rico tentando manter a propriedade, sabe? Sei, porque teoricamente existe. Teoricamente existe. Também tem as teorias que, graças a Supernatural, no episódio Scooby Natural, que na verdade as criaturas não eram reais até o Jim e o Sam entrarem no mundo deles. Assim, antes do Jim e o Sam já tinha antes do Jim e do Sam já tinha a banda de bruxas góticas gostosas, né? Que era... essa é a coisa. Na linha do tempo, porque o Jim e o Sam entram num episódio real. Eles entram num episódio que existe, que é o Not a Night for a Night.
que é o episódio do... Se eu não estiver errada, que era o do Cavaleiro Negro. Ah, sim. Eu posso estar com a memória errada, mas eles entram no episódio que existe da primeira versão do Scooby-Doo, que é Scooby-Doo Where Are You? Que é tipo, cadê você, Scooby-Doo? Que é o primeiro Scooby-Doo. Aham. Então, como eles entram no primeiro Scooby-Doo, e a coisa dos filmes, onde os monstros são reais, começam só depois, aí que vem a teoria. De que os monstros são reais porque o Dinho e o Sam estavam papaiquando lá no meio da história. Ah, interessante. Faz sentido. Ô, Gi, Fala. é impressão minha, porque assim, o que eu mais assisti de Scooby-Doo, além dos episódios soltos do desenho antigo, foi a série do Cartoon, o Monstro do S.A., eu acho. Não lembro. Monstro do S.A. é a única série que é fechada. Eu não assisti tudo. Eu assisti o começo. Peraí, E você eu assistiu vi que era uma outras série que se coisas? levava muito a sério, mesmo sendo Scooby-Doo. Ela Peraí, se você não levava assistiu as muito a outras sério. coisas? Você não assistiu as Eu outras coisas tenho de Scooby-Doo, sentimentos Hater? Nem Scooby-Loo, mistos. essas coisas Calma, o Diego tá falando uma coisa. Você não assistiu as outras coisas de Scooby-Doo? Nem Scooby-Loo, essas coisas assim? Como assim? Scooby-Doo, não, eu tô falando, assisti jogado, sabe? Eu nunca assisti, Ah, tipo, tá. vou assistir agora. E aí, essa série eu assisti em continuidade. E era muito boa, porque se levava a sério, tinha momentos engraçados, obviamente, e tinha uma lore absurda. Tipo. Tinha um lore absurdo. Tipo, eu tenho sentimentos mistos sobre a série pela forma como a gangue meio que se interage uma com a outra. Mas em relação à lore, eles pegaram muita coisa, tipo, conectaram muita coisa. Tipo, porque o Scooby fala, por exemplo, na trajetória normal das séries do Scooby-Doo, 50 anos que tem Scooby-Doo, não tem explicação por que ele fala não. Na lore dessa série em específica, é porque ele é descendente de uma criatura mágica, mística, essencialmente Cthulhu. Ah, que legal. Eu não sabia dessa parte. É canonicamente um deus, é muito bom. Porque eu achava muito engraçado já o pessoal só... Não, nós temos que investigar o sobrenatural. Nossa, que pena, não é sobrenatural. Ah, o nosso cachorro fala, a propósito. Sabe, isso, se você for nos círculos de fãs de Scooby-Doo, a galera acha que o Scooby fala porque o Salsicha é feiticeiro. E tem muita coisa nas séries em si que meio que dá pistas e comprova. Ó, que interessante. Sabe? Porque Eu acho se você assistir... era só bruxão. Por outros motivos. Se você... o meme do Salsicha Ultimate, ele tem fundo de verdade. Por quê? Por quê? Vamos aos fatos. Se você assistir a série original, Cadê Você, Scooby-Doo? Where Are You, Scooby-Doo? Você vai perceber que todos os personagens seguem, tipo, a ordem Hanna-Barbera de animação. Ou seja, era muito realidade. A galera não se mexia com muito stretch, sabe? Não era muito cartoon, tipo Warner Brothers. Tipo, não era perna longa. Menos o Salsicha. O Salsicha, ele conseguia quebrar as leis do cartoon e agia como um cartoon. Tem um episódio que, tipo, ele fala, mano, eu tô com uma vontade de um sanduíche. E um sanduíche aparece, do nada. Eu queria uma mostarda. E a mostarda aparece do nada. E você fica esperando até o final do episódio pra descobrir se é uma parte do plano do vilão, que queria, tipo, atrair o Salsicha. Não, ele só pediu por um sanduíche e o sanduíche apareceu na frente dele. Entendi. Cara... Isso fica aparecendo várias vezes. O Salsicha consegue agir como um personagem de desenho animado, enquanto os amigos dele não conseguem. Tipo, se o Salsicha quiser, ele consegue correr em cima d'água, ele consegue parar no meio do ar e, tipo, olhar em volta, tipo o Coyote lá do Coyote e Papaléguas. Ele é o único personagem do Cadê Você, Scooby-Doo que tem Toon Force, basicamente. Que ele tem Toon Force. E isso meio que vai se passando pro resto dos Scooby-Doos. Porque o Salsicha tem, principalmente no... Que legal Scooby-Doo. É onde ele é mais forte nisso. Que é, ele coloca uma fantasia e uma sequência inteira dele, tipo, enganando o vilão acontece. Que é tipo como se ele tivesse soltado um dado e dado tipo... 20. Não é illusion. É tipo... Me ajuda aqui, meninos, que eu não tô... Meninas, todos nós. Que eu não tô lembrando. Você joga o dado, dá um 20 e a pessoa consegue enganar você na sua cara. Isso é enganação. Seria um crítico de algum mestre que decidiu que isso aí seria um sucesso imediato. Por quê? Ele coloca uma roupa e finge lá e o vilão compra. E compra de uma forma muito
O episódio do. Como é? Do Bobo da Corte. O episódio do Bobo da Corte. Amaldiçoado, não lembro mais o que é. Onde, tipo, ele corre até o Salsicha do Scooby. Entra dentro de uma sala. O Bobo da Corte aparece na frente de um palco. Ele tá num palco. E o Salsicha tá lá, com uma roupinha de, tipo, crítico de teatro, falando, mano, isso daí tá muito ruim. Faz de novo aí. Daí, tipo, o monstro começa a atuar de novo, tipo, E ele, tipo, não, cara, isso... tenta de novo com mais emoção, um pouquinho mais de emoção. E o monstro, E o monstro fica lá tentando. E aí, tipo, o Salsicha chega pra ele e fala, eu sinto muito te informar, mas teatro não é pra você, cara. Vai pra casa, pensa em outra carreira, mas isso não é pra tu. E tem uma sequência inteira de 2 minutos do bicho entrando no ônibus, indo pra casa, sentando no sofá, olhando pro vácuo, até que o bicho se toca. Que porra é essa? Daí volta. Volta pro Salsicha, e o Salsicha já foi. O Salsicha já foi embora. Muito bom. E ele também é o cara mais muito rápido bom. do mundo, né? O Salsicha também é o cara mais rápido do mundo. O Salsicha Ele é também o cara mais rápido do mundo. Ele, além do... Como é? Esse é de filme. Que ele tava com tanto medo que colocou todo mundo dentro de um barco, pegou a parte de trás do barco, saiu correndo e fez jet ski. Tá, beijo, Leone. Ele é um Leone, Flash. escolhe alguma coisa que você gosta pra falar de lore, vai. Se porque se deixar eu vou falar pra Deixa as sempre. pessoas passarem 40 minutos falando do que elas gostam. Não tem Eu queria que dê tempo pra todo mundo falar pelo menos um pouco. Vai dar Ceguinho, tempo, cara. velho. Eu Calma. tava falando desse bagulho, inclusive, de Scooby-Doo, dentro do assunto do... Mas vamos lá, vamos falar de uma coisa que, inclusive, talvez funcione de deixar as pessoas animadas. Transformers. Vamos falar sobre a lore foda envolvendo um certo cientista. Qual sentido? Peraí, temos Starscream, Starfire, Perceptor, qual de... Não, Wrong. Shockwave. Vamos falar de A Wrong. viagem do tempo do Shockwave. Ai, não. Shockwave. Eu desconheço. A lore de A gente Transformers é inventou a absurda. timeline pra se colocar nela. O que foi? O Shockwave é um personagem de Transformers, que ele é um dos aliados maiores assim, do Megatron. Aham. Numa das continuidades, ele faz todo um plano que, tipo, por até influência ali, uma desejo de destruir o universo, por causa de uma tortura que ele passou e tal, deixou sendo pura lógica. Ele acaba criando um plano muito louco que leva ele a voltar do passado pra se inserir na história, ocasionando todos os eventos futuros. Nossa, que da hora! E ele que derrota ele. Nossa, esse parece o tipo de coisa absurda que acontece em Warhammer. Sabe o que é engraçado? Em teoria, Transformers tá no mesmo universo de G.I. Joe, né? Transformers, por ser da Marvel, tá no universo de muita coisa. Tá no... Não, mas tem um... Não, mas assim, se for esse tipo de coisa, aí já tem um montão de mistureba, porque eu não sei se vocês sabiam. O Godzilla, inicialmente, a primeira aparição de revistinha que ele teve, por exemplo... Não, pulei pro Godzilla, mas enfim. A primeira aparição que ele teve foi na Marvel. Mas atualmente, quem tem direito de fazer revistinha com ele recentemente apareceu, é a DC. Então, o Godzilla já bateu no Hulk e no Superman, sem precisar fazer crossover entre os dois universos. Não, mas você nunca crossover viu o interessante universo com o compartilhado de Fortnite? Tem Nossa, essa. Não, mas Fortnite tem até Mistborn. Não, mas você já viu o universo o... compartilhado de Fortnite? Tem história. Usando o Fortnite de base, é tudo conectado. Toda ficção. A gente já conectou a DC com o Teletubbies. Exatamente. Pode falar, Gi. Eu mandei uma imagem no chat. Fala, Gi, Você vê fala, os Gi. níveis de ligação de Fortnite. Eu não vou conseguir botar isso aqui na... botar a imagem na live agora. Mas aqui, ó. Falar o crossover legal do Scooby-Doo. Meu Deus! Né? O crossover é... Como a turma do Scooby faz parte do mundo do Batman, porque eles fazem parte do universo DC por quadrinhos, também por filme. Sim.
O Batman também conecta eles. As Tartarugas Ninja. Aham. As Tartarugas Ninja conectam ele ao Demolidor. Aham. No mesmo mundo. Deixa eu ver. Como é a conexão? É Demolidor, Homem-Aranha com o Batman, com a turma do Scooby, porque o Alfred é tio da Daphne. Que daí conecta com Transformers. E de alguma forma todo mundo sempre acaba em Transformers. É porque Transformers em teoria na Marvel, né? Por causa de G.I. Joe. Sim. Ei, Tem sabe um dos Seekers é um membro do G.I. Joe. Sabe o que eu acabei de ver? É um Decepticon no governo americano. Bakugan tá conectado ao universo Marvel. Bakugan? Eu sei que tem. Bakugan? Uma coisa que eu sei que tem conectado à Marvel é que teve uma série de revistinhas que foi escrita pelo cara que escreveu Yu-Gi-Oh! Só que ele não tinha o direito de usar o personagem de Yu-Gi-Oh! Então ele basicamente fez um cara que tinha todos os poderes que eram exatamente Yu-Gi-Oh! Sem dar o nome de Yu-Gi-Oh! E foi Caralho. de uma revista. Senhor. Copywriter. Nossa Copyright. senhora. Mano, Feiticeiro de Waverly Place tem ligação com a Marvel. Ah, não, Que isso eu isso? sabia. Porque Parabéns. isso aí já dava pra saber. Mas isso é. Disney, né? O Disney Verso. Esse negócio dá muito pra pensar. Imagina num futuro não tão distante. Mentira, tem que ser bem distante por causa da internet. Mas imagina num futuro distante o pessoal achando que todas essas são religiões e pensando, nossa, mas o sincretismo nessa época tava muito ativo. Eles estavam cultuando esse aqui e aquele lá. O mais legal. Salto, eles chegaram nisso. Gente. O mais legal é pensar que é canônico um crossover entre Silent Hill e Overwatch. Seria canônico, sabe? É porque eles estão no mesmo. Estão ligados, né? Ah, que legal. Caralho. Não, tipo. Não, e o mais legal de tudo isso, um conceito muito peculiar. Ben 10 tem um omniverso. É verdade. Ah, sim. A Lorde Ben 10. Se a gente entrar em Lorde Ben 10 aqui, eu posso falar alguma coisa também. Mas. Ben 10 tem uma lore muito bem feita. O povo subestima a lore de Ben 10. Tem. Muito É muito feito. profunda. Mas o detalhe assim, o Omniverso de Ben 10 tem uma única raiz, digamos assim, né? Porque O Ben. quando eu digo raiz de universo, É o Omnitrix. só pra entender, porque eu lembrei que isso é uma coisa que eu inventei. Mas quando eu falo raiz de universo, eu tô dizendo universos que compartilham as mesmas leis da física e da magia. Quanto mais coisas Alien. eles Batman. compartilham, quanto mais coisas eles compartilham, mais próximos da mesma raiz eles estão. Como se fosse uma taxonomia de universos. Então, taxonomia de universos, Alien e Batman estão assim. Assim, O que... cara, eu adoro isso. Vamos lá, ó. Pulando pra outro mundo que as pessoas subestimam a lore, mas tem uma lore tão profunda, principalmente nas HQs, que eu tenho certeza que a Leone conseguia passar uma hora falando sobre, é Power Rangers. Power Rangers tem a lore muito Power Rangers boa, é muito nossa. profundo. Ninguém entende. Não. Ninguém entende. Ninguém que só assistiu uma ou duas séries entende como é que funciona o Power Grid deles. E é muito da hora. Sim, não, e se você pegar, tipo, Galáxia Perdida, toda aquela trio no espaço, sabe? Tudo. Aham. Ali, o Turbo, o Espaço e o Galáxia Perdida. Tudo que foi hypado pelo Lord Dragon, tudo que foi quebrado, assim. Tudo que foi destruído. Antes, Lorde Espectro Negro. Muito antes. O Power Rangers expande a lore desde a segunda temporada de Mighty Leone, Morphin, que eles fala. decidiram fazer uma lore maluca. Leone, fala sobre os Psycho Rangers. Nossa! Então, vai. Durante o Power Rangers no espaço, Não, só calma, tem antes um de você falar grupo isso, de... Eu acabei de notar que o hater, ele decidiu assim, hoje eu sou o maestro de Mediador. sensações. Mas Agora não me você, perfoca eu sei ali. que você gosta disso, vai. E você, eu sei que você gosta disso, vai. Só que ele tem que Ainda vai chegar em moderar. War Tipo, porque senão a gente vai falar uma hora. Tipo, eu ainda não falei que tipo, se ele estiver no mesmo lugar que o Sinestro lá, dos Lanternas Amarelas, o anel do Sinestro sai voando do dedo dele e vai pro dedo do Salsicha, porque canonicamente o medo do Salsicha que ele tem dentro dele é mais poderoso
que o medo que o Sinestro pode causar. Nossa, o Salsicha seria um Lanterna Amarelo assustador. Parênteses. Mas só seria o Parallax, velho. Parênteses. Porque ele é canonicamente mais poderoso que o Sinestro, porque o anel do Sinestro sai voando do dedo dele e vai pro dedo do Salsicha. Porque, como o próprio Batman disse naquele quadrinho lá, o Salsicha tem mais medo das coisas do que o Sinestro poderia causar nas outras pessoas. O Salsicha tem uma bateria de medo. Se medo começasse com um dele, poderia ser um dos Eternos lá, irmão do sonho. Do tanto de medo. Mas eu quero causar um parênteses aqui. Eu quero fazer um parênteses aqui. Se a gente for muito, tipo, de universos e parar no universo de Ordem Paranormal do Cellbit, tá bom? O que separa o nosso mundo do mundo das ideias do pesadelo é uma fina camada que é tecida da realidade, a realidade, essa camada, e ela é quebrada pelo medo. Se a gente jogar o Salsicha no mundo de Ordem Paranormal, o mundo acaba. Literalmente, o mundo acaba. No primeiro o lugar explode. Que não vai o medo de realidade. Não, eu acho que isso é o início alternativo para o universo Warhammer. É um apocalipse. Porque se abrisse, ia ser o Warp. Ai, cacete. Mas, Leone, o Warp é um peido cósmico à parte, né? Peido cósmico. Não, e o buraco que tá lá, porque só a Slanesh decidiu, opa, eu existo. Não, melhor é como a Slanesh decidiu, opa, eu existo, esses elfos estão sendo muito horny, né? Eles estão com as ideias erradas. Eles começaram a ter matar ali do lado, que legal. Não, elfo de Warhammer é um bagulho muito câncer. Não, tudo de Warhammer é. Menos... Não, os orcs são legais. Os orcs não são tão câncer. Tem três times que eu gosto de Warhammer, porque pra mim eles são bonzinhos. Papa Nurgle. Os Tiranídeos e os Orcs. Tiranídeo não tem... Não é tipo nem bom nem mal, bicho. O Tiranídeo só quer comer, deixa ele nhoque dele. Bicho, é tipo culpar barata por baratear. Exatamente. Não fala de barata. Não fala de barata. Não fala. Os Orcs, ele só quer brincar, deixa ele lutar, vamos brincar. É melhor ainda, orcs são fungos. Não dá pra ter raiva de Titaki. Eles são fungos com o poder da imaginação. Eu acho isso excepcional. E assim, vamos lá. Poder máximo, você nunca viu um orc roxo. Uma máxima de Ben 10, uma máxima de Ben 10 é que o Omnitrix é consideravelmente uma das armas mais poderosas do multiverso, ou talvez do Omniverso. E essa máxima se mantém, não importa a realidade. Porque se você parar a pensar que qualquer outro universo consta como uma espécie diferente que o Omnitrix pode rastrear e se transformar no ápice dessa espécie, o Omnitrix pode se transformar em qualquer coisa da ficção, incluindo o Bob Esponja. Ele consegue se transformar no Bob Esponja. Mas a questão é que... talvez ele não consiga se transformar no Bob Esponja. Porque tem um detalhe muito específico do Bob Esponja, ele é uma esponja de cozinha, o que significa que, teoricamente, o ápice da espécie dele é só uma esponja de cozinha também, que não faz nada. Então, na verdade, ele não... teoricamente, ele não teria nem... Ele se transformaria no molusco, entendi. Depende. Esponja de cozinha tem um lado abrasivo. Imagina se fosse a coisa mais abrasiva do multiverso. Ele deita no chão e fudeu. Mas tem um detalhe, assim, ele precisa ser... todos os bichos que ele consegue virar, se são artificiais, eles precisam ser orgânicos de alguma maneira. Não necessariamente. Não necessariamente. O Alien X não é orgânico. Mas ele não é artificial. Mas ele foge um pouco do que dá pra considerar artificial. Mas todo ser... Lembra daquela raça que foi inventada pelos Massas Cinzentas? Que era o... O Hidratê não é orgânico. XRL... Não é o XRL. O Hidratê, o que pega as coisas e transforma em... mecamorfo galvânico. Mas ele não lembro o nome. Ele foi inventado pelos só que eles são artificiais. Eles são criados artificialmente pelas multi.
É uma vida então isso fica ali um pouquinho fora. Quais são Fora que, tipo, tem um planeta que aparece no Ben 10 que as pessoas, elas deixaram de ser orgânicas e foi a vida baseada em plástico. Então, as pessoas desse planeta, elas viram Lego. Ah, sim. Não, mas tem uma coisa. Porque ele pode, teoricamente, pegar qualquer espécie, né? Uhum. Quais são os limites da classificação de espécie ali? E agora sou eu de biólogo entrando chato na situação. Qualquer coisa com DNA suficiente... DNA, entre aspas, né? Qualquer coisa que é suficientemente diferente do então ele conta... Não, mas nem todo esse bicho tem DNA, tá errado isso aí. Não, mas não é exatamente DNA. É porque na corrente Cordon não é exatamente... O Omnitrix é tipo um computador, ele armazena bits. Mas então tem que ter ou uma diferença morfológica ou uma diferença... Tem que ser diferente o suficiente do humano. Tipo, se é um humano com poderes, ele não consegue copiar. Mas se, por exemplo, ele catar uma salamandra... Ele pode virar uma salamandra. E aí ele entrar em contato com outra salamandra de outra espécie. Ele não viraria da outra espécie, com algumas exceções, se ela for suficientemente morfologicamente diferente, que é o caso do que rola com o glutão. Precisa, então, de uma diferença... É verdade. Precisa de uma diferença morfológica. Morfológica significativa. Entendi. Exceções glutão, realmente, porque o glutão, o Omnitrix, ele captura duas etnias da mesma espécie. Mas elas têm poderes diferentes e tal, digerem um bagulho diferente. É porque, no final das contas, o Omnitrix, ele é feito pra ser uma arca de espécies, né? Ele é tipo arca de Noé das espécies. Então, hipoteticamente falando, ele conseguiria copiar um mutante. Sim. Mas ele não conseguiria copiar um meta da DC. Sim. Ele não pode copiar o Flash. O Flash ainda é humano, o meta-humano ainda é humano. Sim, eu vejo assim, se ele copiasse um mutante, ele ia escanear o gene X. O que faria? E o que seria o ápice do gene X? Ele só ia ser um mutante ômega aleatório. Provavelmente ele ia virar o... Coisa, se fizesse o gene X, ele não... Tipo, ele teria que escolher... Tipo, o gene X, tá. Não necessariamente. Máxima que isso aqui pode me dar. No momento, eu lembrei de uma coisa. No momento, canonicamente, o ápice do gene X é a Jean Grey, por causa do negócio da Fênix. E aí todos os mutantes são... Sim, tem a Fênix. Vamos bater no Gore sendo só um construto. Eles não eram alien, bem? Oi? Não, a Fênix é uma... Retconearam isso? A Fênix é a entidade da origem da vida na Marvel. E ela traz destruição porque ela quer. Mas ela também tá ligada intrinsecamente a Jean Grey. Scott Summers, quem é que você conseguiu, cara? Ela também tá ligada diretamente a Jean Grey. A Jean Grey é a Fênix. Mas do mesmo jeito, aparentemente, porque a revistinha decidiu, ela é a Fênix, mas todos somos Fênix. A Fênix atualmente é uma Fênix comunista, assim. Todos somos Fênix. Vamos todos nos unir. Era vermelha, né? Do Pernalonga? Nossa, Fênix. Nossa, Fênix. Porque eles estavam lutando contra o Gore, o assassino de deuses lá. Mas caralho. E aí eles tiveram que fazer tipo um mecha de todos os mutantes do multiverso com a Fênix sendo o Gore é muito da Jean Grey gigante pra bater isso foi uma cópia de um filme de... Não, isso foi a cópia do final de Digimon Cross Wars, tá? Isso é uma cópia. Final de Gurren Lagann, Thiago. É verdade. É super Gurren Lagann. Cara, peraí. E se X-Men, Digimon e Gurren Lagann forem universos paralelos do mesmo universo original? Nossa, isso é uma coisa interessante. O Omnitrix copiaria um Digimon? Sim. Um Data Squad. Só que ao mesmo tempo tem um caviar. Esse Digimon seria tangível? Mas o Ectonorita não é tangível. Não, mas é que... Não, é que o ponto é o que Digimon são. Mas eles não são necessariamente seres físicos. No Digimon Tamers eles são físicos. Eles ficam físicos com o bagulho com ligação ao Tamer. Mas o rolê deles é que, tipo, é como se expandisse o Digimundo ali. Será tipo uma barreirinha. Será que então, se o Omnitrix tivesse anotasse ali um Digimon aleatório e ele fosse se transformar, ia só cair o Omnitrix?
porque a pessoa ia virar dado e ser engolida pelo... Sabe o que é? Sabe É o que que não é é? necessariamente dados. É que a forma que Digimon é explicado é que, tipo, os computadores processam a existência deles. Aham. Mas no mangá de Digimon, por exemplo, o V-Tamer, eles explicam muito bem que, tipo, Digimons, eles são muito mais assustadores. Eles são tipo Cthulhu, eles são a manifestação de ideias. Enquanto a ideia existir, o puto existe. Quanto mais poderosa a ideia, mais poderoso o Digimon. Nossa, isso me faz pensar. O Omnitrix que enfeite, se o cara tropeçar e bater com o relógio no chão, ele vira um planeta? Olha, assim, vamos lá. Primeiro, o Omnitrix tem uma função de preservar a vida tanto É, dos usuários tem isso. quanto das pessoas ao redor. Então ele não Aham. pode virar uma criatura maior que o planeta que ela tá. Porque isso tem em canon, porque tem uma criatura, um alien do Ben 10, Força Alienígena, Supremacia Alienígena, que tem o tamanho de planeta originalmente, aí o Ben 10 minimiza ele pro tamanho de uma criatura mediana, ainda é grande, mas dá pra caber no planeta e não fere as coisas ao redor. Então ele nerfa o bicho. Ah, o que mexe com gravidade? Ah, Ele tem ele- o tamanho de planeta. Ah, faz sentido. Mas eu quero falar uma coisa. Isso é o Omnitrix padrão. Lembrando que o Omnitrix já pode virar uma Nodita, então ele pode mudar a realidade, é bizarro. Mas enfim. O Ben não pode virar Nodita porque ele é parte Anodita. Ah, é verdade! Nossa, verdade. Eu sempre esqueço que não é só a Gwen, não. É verdade. O Ben, cara, é tão triste que o DNA Nodita dele é o suficiente pra ele não poder virar uma Nodita, mas não é o suficiente pra ele ter superpoderes. Ele tem poder de Nodita. Não, isso eles fazem retcon no Supremacia. O Ben 10 Supremo, o Supremacia, quando ele aparece lá com o Ultimatrix no peito, lá, ele consegue usar magia. Pera, Tá vendo? Ele Mas aprende, ele isso- consegue, é que ele não isso- quis. Ele aprende, ele só é muito isso mais que- fraco que a Gwen. isso me diz uma Não coisa, a estudou gente pra tá fazer errado. Enem. A gente tá errado. Se você ter o DNA de um outro grupo impede que você se transforme nele com a Omnitrix, você não pode se transformar. Um mutante não conseguiria se transformar nem em humano nem em mutante, por exemplo. Bom ponto. É possível, então, dependendo de como funcionar essa cópia, que um humano não consiga copiar um mutante, porque ele pode ter o Gene X dormente. Um pedaço de humano. Quer dizer que o Omnitrix seria inútil nas mãos do Ichigo? Por causa do pedaço do humano. No universo do Ichigo, o Omnitrix é inútil. Sim. Ele não é inútil, porque existem as bruxas, ele não é parte bruxa. As bruxas. Ainda? As bruxas. Mas o Pera aí. poder dele é justamente ser parte de tudo. Ainda. Ele é parte Não, bruxa e tem mesmo. outra coisa. Tem outra coisa sobre o Ichigo. Sabe o que é? Ah, É o seguinte. É dito, ele entra como os Fullbringers, ele consegue usar Fullbringer, mas ele não é um Fullbringer. Tem isso. Porque a explicação nas novelas é que Fullbringer é quem tem um pedaço do Rei das Almas. O Ichigo não tem. O Ichigo é um Fullbringer artificial. é porque ele quis Tem virar outra primeiro. espécie. É porque ele quis Ele No virar mundo de primeiro. Arcane, ele viraria um Yordle. Verdade. Não, será que ele viraria o Yordle? Porque o Yordle são muito esquisitos. Eu consigo acreditar que O Hollow é Omnitrix só ia esquisito. bugar e você não ia conseguir virar um Yordle. O rolo é esquisito. Mas ó, eu quero trazer uma de volta pro Omnitrix, porque assim, a gente falou do Omnitrix, mas a gente não falou do Omnitrix do Albedo. É aquela coisa bizarra. Matrix. A Ultimatrix, aquela coisa absurda de bizarra. Quem não conhece essa porra? Giovanni, você conhece o Ultimatrix? O Omnitrix do Albedo? O Hulk é o braço Eu inteiro. lembro dessa porra. Eu lembro de ficar Conhece, acordado Diego? no Forte pra assistir essa merda. Então, essa porra, essa desgraça, sabe o que ela faz? Ela pega o alien, ou a criatura que é escaneada, e joga numa simulação por milhares e milhares de anos do pior situação possível de sobrevivência pra esse ser. Pra essa criatura evoluir até o ápice do máximo. E aí ele ativa uma transformação. Deixa eu contar um negócio muito interessante, evolutivamente falando. A chance de você só botar um bicho assim e o resultado ser, eu sou uma pedra, é altíssima. Melhor ainda, se o bicho tiver os esqueletos dele virar um caranguejo. Então, meu querido, o problema... né? Tudo tá falando Não, mas Cara. dá pra ele acabar assim. Quer saber? Eu vou fazer o mesmo investimento do tardígrado. Eu sou imune a tudo isso que tá acontecendo no momento, mas se uma lesma passar em cima de mim, eu morro. Então, mas aí que tá. O Omnitrix não faz isso, tipo, uma simulação. Ele faz incontáveis simulações ao mesmo tempo
e puxa a que for mais absurda, entendeu? E o pior, isso tudo não é uma simulação em dados. Ele literalmente cria uma consciência dentro do relógio e e tortura esse filho da puta. Mas lembra que o Ultimatrix não tem face safe. Tortura. As consciências quase meio que tomam o lugar do Ben. Sim. Absurdo, absurdo. Assim, se fosse consertado por uma mente maligna superior o suficiente, ia resolver. Ia resolver o problema. Enfim, é absurdo, é muito bom. Nossa, Ben 10 é muito bom. E principalmente porque o Obito é derrotado porque ele vira o Massa Cinzenta Supremo. Ele absorve, ele vira o cara mais inteligente do multiverso. Aí ele percebe que ele não ia ganhar. Porque ele é inteligente o suficiente pra saber que ele sempre ia perder. Que ele é um vilão e ele tá no desenho. Eu não presta. Não dá. eu acho isso eu acho isso um final pra ele meio meh. Eu acho perfeito. Ele conseguiu o que ele queria. Só que conseguiu o que ele queria e percebeu que ele não conseguiu o que ele queria. Eu acho que o melhor final pra um vilão assim é quando ele só termina e você descobre: ele ganhou e ele resolveu manter as coisas ali. Parabéns, você está vivendo no mundo dele. Ele só descobriu que manter o mundo assim é bom. É o que acontece no... Tem umas coisas X-Men que aconteceram recentemente. Que o... Nossa, eu esqueci o nome dele. Como é que é aquele... O nome daquele cara que é fascinado em como os mutantes funcionam. Tem um símbolo de carta na testa, é todo branco. Doutor Sinistro. O Senhor Sinistro. Então, ele mesmo. A história era ele manipulando. Ele manipulou os mutantes pra conseguir ir pra conseguir, com várias versões dele, ir pra Sala Branca, né? Que é onde fica a casa da Fênix. Aí, uma das versões, depois de conseguir fazer uma bagunça, encontrou a porta dos fundos lá no meio no meio da Sala Branca, onde se você escrever, aquilo se torna real. E aí ela escreve: agora eu sou dona da história. E aí apareceu uma parte escrita debaixo assim: não, eu sou. E aí ela só foi esmagada, dissipada, e você descobre assim: a versão original dele tinha chegado ali antes, e agora ele é tipo um cubo gigante que tá acima das histórias e consegue manipular as histórias como ele quiser. E fim. E como ele conseguiu fazer isso, ele existe em todos os tempos ao mesmo tempo. Madoka. Mas então. Ele Madokou, né? Oi? Ele Madokou. É. Ele Madokou. Assim, você não, o vilão, se ele atinge o ápice do poder, ele necessariamente vira Madoka. E aí não tem mais. Ele não vira, deixa de ser vilão. Ele se conserta. Todo problema é ser resolvido. Não, ele também foi morto pelo Mega Mecha da Fênix. Mega Mecha da Fênix. Mas eu quero lembrar que. Eu não sei se foi no DC, eu acho. Que quebraram a porra da fonte, do muro da fonte. Isso significa que, canonicamente, na DC, todas as ideias que já foram colocadas em prática envolvendo a DC, do multiverso DC, ainda existem em algum lugar. Então... E é tudo canon ao mesmo tempo. Nossa, não. Black Knights Metal é um caso à parte. Todos os crossovers já aconteceram. Ou significa que em algum universo, canonicamente, na DC, tem o Scooby-Doo. Vocês têm noção disso? Tem o Batman. Já tem, né? Lembra? A gente já citou. A única coisa que não é um canon constante eu acho que não são as duas, mas é um dos encontros Amálgama que misturou Marvel e DC. Porque em um dos encontros Amálgama foi os dois multiversos se fundiram em um só, e é por isso que teve o Amálgama. Então, se os multiversos se separaram, significa que eles não estão mais amalgamados, então não existe uma versão disso. Mais ou menos, porque você vai ter vários multiversos. Não, sim, existem, e tudo bem vários multiversos, mas não tem aquelas versões não tem versões daqueles personagens ali. Eu gostaria muito que tivesse um novo amálgama, só que bem escrito hoje em dia, sabe? Eu acho que se fosse levado a sério uma amálgama da DC na Marvel ia ser doido. Seria interessante, vai ter que escrever você mesmo, filho. Certo. Seria da hora, porque assim, se fosse levado a sério, porque não dá pra levar a sério uma amálgama em que a porra do lobo perde o Wolverine. Não tem opção. Se eu fosse arrumar um autor pra escrever uma história na amálgama, eu diria pro Jonathan Hickman escrever.
Porque ele é muito bom escrevendo histórias de longa duração que podem ser um pouquinho confusas. E a história fica boa. Cara, o que eu achei mais triste no Universo Amálgama que acabou é que tinha um casal que se formou no Universo Amálgama que eu falei, ok, isso aqui devia ser oficial. Que é a Jubileu e o Robin. Não, essa versão do Amálgama não é a mesma que os universos se fundiram em um só. A que os multiversos se Eu já li fundiram em um todas. só Então, é aquela que mistura os heróis. Os heróis são... Sim, eu sei. Em teoria ainda existe, só que era um universo de bolso. Não existe mais. Em teoria não existe mais, não. Apareceu recentemente, essa mesmo. Ele parou de existir quando ele separou. Ele ainda existe nas lembranças de alguns personagens, porque tem personagem que não esquece de coisas Não, mas por apagar as existências. O Universo Amálgama, eu lembro que tá dentro de, tipo, de uma bolinha em algum lugar da sala do Surf. Não é Fantástico? Aquele cara do capacete. Ah, o Dr. Fate. Dr. Doom? Não, o Dr. Fate, né? Que é o da DC. É o Fate. Aham. Tem dois destinos. É por isso que eu falei inglês. Inglês ajuda nesse caso. É destino demais. Tá, eu acho que não existe. Bom, enfim, tanto faz. Não existe mais, confia. Tudo bem. Eu posso muito bem estar errado. Um dia pode voltar a existir, mas eu quero, mano, assim, com isso tudo, a gente conseguiu compreender que é muito legal ter lore. Porque isso permite você pirar na batatinha, que é quando você tá fazendo, você pode fazer uma coisa mais boba do mundo. Pô, Teletubbies, a coisa mais boba do mundo. E se você colocar uma lore por trás, fica divertido até pros adultos, cara, que vão se... Você só tem que tomar cuidado pra sua coisa não só virar só lore sem história. My Se Little você quer Pony? só lore... My Little Pony? Não, mas Little Pony Isso ainda tem é um problema história. de futuras... Como é? No começo, era história com lore no fundo. Porque essa é a ideia do lore. O lore, ele preenche o seu mundo. Aham. Ele meio que ajuda a fazer com que os personagens ajam de acordo com o que tá acontecendo no mundo. Futuras temporadas de My Little Pony, lá pra frente, adicionavam lore, mas não pensavam na história antes. Então, tipo, o lore ficava meio jogado. Tipo, você tem lore, não é utilizado. Você, tipo, expande o mapa. Expande as raças que existem no mundo. Expande até a política do mundo. Só que as Sem histórias usar. permanecem... Só que as histórias não avançam como o lore pede. Por exemplo, tem uns episódios lá pra frente que tem conflitos entre tribos de espécies diferentes. Tem os búfalos, os pégasos, a galera lá que são os grifos. Eles têm conflitos. Só que eles não... ampliam a narrativa pra acomodar esse lore. Então, eles estão, tipo, resolvendo problemas políticos de tribo com o poder da amizade. Entendi. Tipo, se abracem e talvez a animosidade de vocês que durou anos se resolva. Voltando um pouco pra Ben 10, tem uma coisa que eu acho muito triste em Ben 10, que é a ridicularização do... Assim, vamos lá. Quando teve o reboot de Ben 10, que é o universo reboot, porque assim, todos os reboots de Ben 10 aconteceram porque os Sapiens Celestiais falaram, não gostei, vamos refazer. Aí eles foram lá e refizeram. Inclusive teve um reboot que foi o Ben que fez, quando ele recriou o universo, aí você percebe que algumas coisas ficam diferentes porque é o que vinha da memória do Ben. Enfim. Tipo o gosto do suco. Enfim, tudo bem. Pera, você já pararam pra pensar que Sapiens Celestiais, teoricamente, você tá dizendo que sabe Então, os pensar escritores? no céu? Oi? Sapiens Celestiais significa que sabem pensar no céu. Sim. Eles não ficam no céu. E o negócio deles justamente não é pensar. É justamente Não, eles pensar. pensam muito, tretando Não, É entre si. justamente pensar. Eles não chegam em resolução nenhuma. Devia ter alguma coisa a ver com discussão. Eles chegam. Se eles usassem Eles alguma chegam. coisa relacionada à oratória ou discussão, combinaria muito mais. Não. Eles Porque eles chegam. chegam. Porque Lembra a do rolê coisa do eles Gladiador chegam Galáctico? a pontos. Só que eles demoram pra caramba pra chegar a pontos, porque normalmente são duas entidades que não se conversam direito, sabe? É por isso que o Ben era pra desempatar, mas não deu muito certo. O Ben, ele consegue desempatar, tanto que ele conseguiu enfrentar o Gladiador Cósmico, que é tipo o único que foi mostrado na série que não precisa desempatar. Ele só sai na porrada.
Assim, imagina, você tem o poder de manipular a realidade, você decide, eu quero socar. Eu quero dar porrada. Não, e cada porrada resolve é uma wave. É que assim, se os dois têm poder de manipular a realidade, eles têm que se socar, porque senão não dá jogo. Entendeu? Dá pra você jogar tipo um xadrez. De Não, manipulação mais de ou menos, realidade. porque depende da maturidade. Porque saber manipular a realidade não quer dizer que você tem maturidade infinita. Porque você pode querer simplesmente rasgar a cartinha do amiguinho, entendeu? Sacou? Aí vira cada um por si. Mas daí Aí eu penso que é tipo Skyrim. É tipo Skyrim. Vai ficar maluco. Inclusive Skyrim tem uma puta lore maluca que você, Tem. no final das contas, você é a mesma pessoa que o vilão final. Enfim, tudo bem, foda-se. Discussões, dragões. Aí teve um. Aí, tipo, pelo que eu entendi, eu não li não vi o reboot inteiro. Mas pelo que eu entendi, ele deletou os universos anteriores. Tipo, um dos universos anteriores que estavam sérios demais. A mesma coisa que Teen Titans Go fez um pouco. Tipo, não homenageando os universos anteriores, mas usando eles. Eu acho isso ridículo. Mas enfim. E também é legal pra saber que, em teoria, o Sábados Secretos, o Mutant Rex e o Ben 10 estão no mesmo universo, e isso é muito maneiro. Sim. Nossa, era o crossover de todos os tempos, cara, quando rolou. Eu gosto mais desses outros dois do que de Ben 10. Eu gosto dos três. Eu queria que tivesse um crossover dos três, tipo, um filme especial dos três. Seria Sabe qual foi o interessante. crossover da minha infância? Qual? KND, a turma do bairro com Billy Mandy. Nossa. Aquele Isso foi é. o melhor crossover, Puta principalmente merda. com o número 3. Matou a pau, hein? Matou a pau. É que a Mandy é Cthulhu, né? A Mandy ela é Cthulhu, ela é uma lesma Ela gigante olhar pro composta de abismo, o abismo maldade. pisca. A lesma É um gigante. verme, né? É um verme gigante composto de maldade. Não, mas ela Ela é literalmente. domina o mundo. Não, mas ela também é Cthulhu em outro lugar. É que assim, vamos lá. A Mandy, ela tem o poder de que, se ela decidir sorrir, o mundo acaba. Ela modifica a realidade. Mano, você tem noção do quão bizarra ela é? Ela conseguiu colocar a morte aos pés dela. Sim. Não Mas só não é diferente do Gumball, lá, do pai do Gumball. Se ele tentar trabalha, trabalhar, o o mundo mundo acaba. São as âncoras da realidade. As âncoras da realidade. Sabe um fato curioso? Se você Shounder. lembra do episódio... Como é? É uma coisa que eles tiveram que fazer. Lembra do episódio onde o Purosso chega à vida? Onde ele ganha pele, Sim. coisa e tal? Na versão original, o dublador dá um sotaque pra ele jamaicano. E tipo, Sim. eles ficaram lá na sala de produção de arte falando: que cor é te dá pra pele do Purosso quando ele tem sabe, pele, quando ele tem carne. E a galera falou: é um dublador negro, voz jamaicana, vamos colocar um cara negro. Daí alguém lá no fundo falou: Moço, ele é escravo da Mandy. Não faz isso não. Tipo, porque ele tem voz jamaicana, mas eles não podem colocar um homem negro lá, porque ele é Ainda bem que eles perceberam. serviçal eterno da menininha. Não seria uma boa ideia, realmente. A não ser que fosse branca, crítica. A não Não, ser da que. menininha branca, loira e má. Mas ela não é racista. Não, mas Ela seria. Não. as conotações. A Mandy é malvada até com os malvados. Ela não é burra. Falando na Cartoon Network e de world building, Meninas Superpoderosas tem um lore do caralho também, se você for pesquisar. Bom. Eu adoro esses Como é? desenhinhos Os que tem um lore vilões do lugar, deceptivamente uma profundo. ilha, onde todo mundo vai pra cidade de Townsville pra descer o tentar combater as meninas superpoderosas e quem sobreviver volta pra ilha como herói. Vocês assistiram Meninas Superpoderosas Geração Z? Já, eu acho estranho. Eu adorava. Eu adorava a Geração Z. É Mahou Shoujo com Meninas Superpoderosas. É muito legal. Mas não é tão legal quanto foi criado em laboratório e não tenho dedos. Aquele episódio onde elas trocam de corpo com uma galera e a Docinho tá no corpo do professor e ela tá com a mão assim, tentando pegar o telefone. Professor, sua mão não funciona! É muito bom. É tipo o Gurin não ter nariz. Eu acho isso muito engraçado. Mas é engraçado, as meninas superpoderosas tem um rolê que elas estão canonicamente no mesmo mundo de gorilas. Por causa do Ace. A banda Gorillaz. Sério? Tem uma época onde o Murdoch, que é o cara verde dos Gorillaz,
foi pra cadeia, foi preso. Então eles precisavam de um novo... Não era vocalista, era guitarrista, não era? É baixista. O Murdoch é baixista. Eles precisavam de um novo baixista. Então colocaram o Ace da Gangue Gangrena no lugar. E tipo, quando ele aparece lá com um jornal falando sobre a Gangue Gangrena e a foto lá da Gangue Gangrena. E tipo, eles fazem parte do mesmo universo. Não, que da hora. Que significa que o universo de Meninas Superpoderosas é distópico pra caralho. É muito Sim. distópico. A É cidade de Townsville só se mantém em pé por causa das meninas. Todo mundo devia chegar na casa do professor Otônio e dar um beijo de boca nele, porque ele merece. Não, mas também é porque elas são absurdamente poderosas. Elas são. Quando. Eu esqueci o. É McCracken, o criador das Meninas Superpoderosas. Pensou, como é que seria se eu desse os poderes do super-homem pra 3 menininhas de 5 anos? Ele cozinhou ali. Sim. Elas não têm a poderes do fraqueza. super-homem. Elas de vez em quando aparecem. Não, eu tenho um poder extra. É que, tipo, originalmente, a ideia era basicamente... Se eu desse os poderes do super-homem pra 3 garotinhas de 5 anos de idade. Aham. Só que daí foi ampliando a coisa. Porque algumas têm poderes separados. A Lindinha fala com animais. Aham. A Florzinha é só pra gelo. A Docinho não tem poderes. A docinho dobra a língua. A Docinho Não. dobra a língua. A Docinho, ela tem um poder muito específico. Que não era Ela- velocidade. Sabe exatamente que ossos quebrar para fazer uma pessoa desistir. Adoro. É, exatamente. Caraca, onde é que tá? O poder da anatomia. Mas o que eu fico sempre pensando assim é. Elas têm. É um poder o negócio elas conseguirem segurar a coisa com os cotocos. Porque não são dedos, É um poder. porque elas já provaram que elas não sabem mexer o dedo. Não é nada que permita que elas andem na parede, porque elas não sabem andar na parede. Então, provavelmente é algum tipo de controle Ventosa. gravitacional limitado, não ventosa, porque não Não, peraí. Não é que elas não sabem. Elas só não tentam. pode ser que elas Elas saibam andar na voam. parede. Não, mas elas não têm dificuldade. Mas elas podem ter aqueles cabelinhos. Mano, tem umas fanart. Eu não sei se os cabelinhos são. Eu não sei se os cabelinhos são tão perto de canônicos, porque tem coisa lá que acontece, tem interações com vidro, por exemplo, que não tem. Que ela não gruda. Então eu acho que é uma manipulação gravitacional limitada. Né? Elas conseguem flutuar, voar e o caramba. Mas outra coisa, como é? Falando em coisa de world building, as Meninas Superpoderosas é um grande exemplo de como é quando você tá tentando recriar um world building que já existe de memória e você fode tudo. Lembra como era o script vazado das Meninas Superpoderosas live action? Não? Nossa, Não. que horror. Era horrível. Não veja se você não tiver mentalidade pra tipo, ver uma coisa ser destruída. Por quê? Claramente, a pessoa que escreveu aquele script lembrava ou do world building muito errado, tipo, não assistia a série há anos e tava tentando lembrar de cabeça como é que era o mundo e fudeu tudo. Ou a pessoa nunca assistiu e tentou adivinhar qual era o world building que tinha feito originalmente. Sei. Por exemplo, o pai das Meninas Superpoderosas, o professor Otônio, é horrível naquele script. Como se ele tivesse criado as meninas propositalmente e tivesse lucrado em cima delas. Tipo, como se o desenho animado, a merchandise que tivesse, fosse criado por ele pra, tipo, lucrar em cima das meninas. Sei. No lore original, ele literalmente só queria meninas, ele só queria filhas, porque ele realmente, a ideia no filme, tipo o filme das Meninas Superpoderosas, ele fala, eu queria ter crianças pra ensinar a elas a diferença entre o bem e o mal, para que um dia elas fizessem algo de bom para essa cidade. Essa é a razão de... Ele queria ser pai de menina. Ele queria ser pai de menina. Não essa merda. Tipo, o personagem que eles transformaram o professor Otônio já existe, que é o Dick Hardling. Que ele rouba a fórmula de como criar meninas superpoderosas e começa a criar elas em massa. Pra vender pro mundo. E, tipo,
E como ele é capitalista, como todo bom capitalista, ele começa a, tipo, cortar partes do processo e essas novas meninas começam a nascer todas ferradas. Começam a nascer, tipo, faltando coisa, faltando negócio, porque ele começa a cortar na quantidade de açúcar, ele começa a cortar na quantidade de tempero pra gastar menos dinheiro. E, tipo, o personagem existe, mas a galera não lê o lore. De novo, também com o reboot das Meninas Superpoderosas, o desenho. Muita coisa do lore foi mudada. O ele não existe. Tipo, e existe de uma forma muito lavada. Porque o ele, na versão original, é tipo Trickster. Mas um Trickster, tipo, bem específico. Onde, se você derrotar ele, ele não persiste. Ele fala, foi bom lutar com vocês, meninas. Daí some de novo na dimensão paralela lá do desinferno que ele vive. Porque ele nem perde, propriamente dito. Ele, se é o diabo. um truque dele, ele é o diabo. Muito bem. Ele só vai embora. Ele é tipo drag diabo. Ele quase não perde. E quando perde, fala, fica pra próxima. E daí, tipo, desaparece. Com a voz do Guilherme Briggs. Daí, tipo, mas, tipo, cortaram fora. Cortaram a senhorita Bellum fora. O que não fazia sentido. Tipo, pra que cortar a senhorita Bellum quando ela basicamente é o prefeito do lugar? E o prefeito só é, tipo, uma figura. Shadow Power. Ela é, tipo, a primeira-ministra do rolê. Ela Então, é a primeira-ministra do rolê. Vamos assim, falando agora de um mundo que tem uma lore gigantesca, e tem muita gente que conhece a lore, mas também tem muita gente que não faz nem ideia que existe lore, Pokémon. Por quê? Eu achei, por um instante, que você ia falar do Just Dance. Já viu o Lorde? Nossa, lore, né? Tem uma amiga minha que falou assim, não, deixa eu te contar sobre a lore do Just Dance. Ela me mandou um vídeo de 1h20, eu não consegui não assistir. Quê? Tem muita coisa do Lord Just Dance. Os avatares estão vivendo vidas muito complexas. Meu Deus. Tal pessoa teve caso com não sei quem, não sei o quê. Poxa. Bom, vamos lá. Lore de Pokémon. Cara, assim, esquece o que vazou, porque aquilo ali era... Você tá dizendo a lore que é escrita na Pokédex, essas coisas assim? Não. Ou a lore do mangá do Red? Não, a lore do jogo. E a lore, tipo assim, que não é explicitamente contada pra criança. É uma coisa absurda. Eu lembro não lembro se foi a lore que vazou, que a galera tava interpretando meio mal, que era... Não leva em conta o que vazou. vazou. Meio mal a do Typhlosion, por exemplo. Porque eles fizeram o Yokai. E assim, é uma ótima história de yokai, perfeitamente yokai, eu achei muito legal, mas como nem todo mundo conhece sobre mitos yokai, falou assim, nossa, me decepcionei com o Typhlosion. É porque, vamos lá, é pesado demais pra criança, sabe? Tipo, que essa coisa também tem que pensar no demográfico de onde tá saindo. Pokémon é japonês. É uma lenda, eles estão, tipo, convertendo uma lenda pro Pokémon. As crianças do Japão já conhecem essa história. Porque é o equivalente das nossas lendas urbanas. A nossa lenda urbana violência também sexual é um pesada pra tema que não é só que muito a gente legal lê ela pra como lenda urbana. Mas entendeu? foi direto bastante pra criança notar esse negócio. Mais ou menos. Tem umas coisas que são bem diretas, mas enfim. Não, mas ali não é direto bastante pra criança notar. A mulher vai... Eu não tô falando disso. Eu não tô falando disso. Junto com o Typhlosion, e aí depois ela tem filho com ele e vira um Typhlosion. Eu não estou falando disso. Essa lore aí não é nem lore. Isso aí é conto que um cara colocou no bloco de notas dele e deixou no computador. E também, o que é considerado lore desse vazamento, também você não pode levar em consideração porque foi feito em 2015. E, tipo, de lá pra cá, vários jogos saíram e muita coisa que desmente essa lore também já saiu. Tô falando das coisas que a gente já sabia mesmo esse vazamento. Que é basicamente o Arceus, que é o The God Pokémon, né? O Jesus do negócio, o Deus Pokémon. Ele saiu do ovo primordial. O Aslan. Ele saiu do ovo primordial e deu o Big Bang. E aí ele criou o Deus do Espaço, o Deus do Tempo, que são Dialga e Palkia. E, por assim dizer, e foi criando as coisas. Ele criou o Giratina, para um propósito que não ficou claro. E aí o Giratina acabou virando o Lúcifer do Paranauê e o Arceus baniu ele pro universo de antimatéria. Ok. E aí vai seguindo, tem lore pra aqui, pra lá, pra aqui, pra colar, pá. E o universo se parte em dois por causa do Necrozma.
sim. Tem essa questão também, o Necrozma tem esse problema. E o Necrozma, ele é o anti-Arceus, né, se eu não me engano. Não, ele é um Arceus de outro mundo, né? Então. Ele é um Arceus alterna, assim. Ele é o Arceus do universo dele. É porque não é. É porque assim, o Arceus ele só existe um. Na verdade, entre aspas, né? Que existe um original. O que acontece? Por que dá pra você capturar um Pokémon lendário canonicamente canonicamente no jogo? Por que dá? Mesmo só existindo um de cada. Porque você tá capturando, na verdade, é uma parte dele. É tipo um avatar. Que ele deixa você levar porque ele gosta de se aventurar com você. Aí depois que você morre com a sua vida parca de humano, ele volta pra casa. Ele tá se deixando ser levado por você, você não tá capturando Deus. Tá ligado? Deixa a vida me levar, a vida. Ele tá. Vou brincar com esse humano aqui. Ele tá indo, entendeu? Assim, apesar da lore de Pokémon ser interessante, eu prefiro a lore baseada nas Pokédex. Porque o mundo não deveria existir e isso é maravilhoso. Sabe não, qual tipo de lore eu gosto? Eu sou a larva desse bicho, eu como montanhas. Qual? Sabe qual tipo de lore eu gosto? Aquele, tipo, saindo do mundo dos games, indo pro mundo de séries, aqueles de minissérie. Porque você tem que se forçar, quando você for escrever, a deixar bem redondo. Compactinha, Tipo, você né? é redondo e, tipo, que você compreenda. 2 exemplos que eu tenho pra mim agora na cabeça é Over the Garden Wall, que é o Além do Muro do Jardim. Dantes Inferno, né? Recontando o Dantes Inferno. E agora com Arcane. Querendo ou não, como é? Propaganda de LOL. Propaganda Não, Arcane é melhor. Arcane é tão bom que a Riot decidiu que agora é a lore oficial de lore. Você viu o que fizeram com o Victor? Mano, você viu as novas skins do Victor? Eles atualizaram o Victor. Eles mudaram tudo. Mas assim, eu não gostei é disso. Eu preferia o Victor robô do que ele Catulo. Arcane é excepcional, o final foi mas tão pra lindo. ser justo, eu não gosto de LoL porque eu não gosto de MOBA. Mas, eu também não. E eu não gosto de ler os textos eu não gosto de ler os textos do LoL porque muitos deles não são bem escritos ou ao menos não são bem traduzidos, assim. Eu não sei se traduzido porque eu já tentei ler eles em inglês. Não, eles são ruins mesmo. Tem umas partes que doem na minha alma. Mas a lore em si, se você ignora essas partes que doem na alma quando você tenta ler, é muito boa. Eu gosto. Agora eu quero ver como eles vão refazer o Victor. Porque originalmente todo o transhumanismo dele ainda tá presente, mas agora tem um pouco de Void, tem um pouco de que é vazio, tem um pouco do Arcano misturado naquela merda lá também. Como é os calls homoeróticos dele com o Jace, que cara ainda mais forte. Não, antes era a gloriosa evolução. Era me deu um braço robô com um canhão que eu resolvo tudo. Tá legal. Agora o braço canhão ainda tá lá, mas. Vou entrar aqui com um assunto. Vou entrar aqui com um tema. Que as duas aí não gostam por causa de coisas específicas. Mas pra mim é um dos meus temas favoritos, que é Steven Universe. A lore de SU. Assim, eu tive um hiperfoco tão gigante nesse negócio pra minha vida inteira. Que eu, assim, até hoje em dia eu fico maluco com algumas coisinhas que saem. Tipo, o fato da Rose ter literalmente ter tido relação com todas as Crystal Gems menos a Pérola. Minha opinião sobre Steven Universo deu uma mudada com o tempo. Eu ainda, teria feito diferente a ideia de, se você vai ser um lore sobre guerra no espaço ou uma história sobre família disfuncional, faça histórias separadas, porque juntar as duas causa alguns problemas. Por exemplo, você perdoar alguém que cometeu crimes de guerra hediondos contra as pessoas que você ama. Tá, vamos lá. Mas, essa coisa, não perdoa, ele fala, eu não realmente perdoei você no Steven Universo futuro. Só que essa coisa, elas ainda vivem. E tem uma galera que virou pó.
Tem uma galera que foi destruída e passou anos e anos traumatizada. Enquanto elas estão vivas lá, elas estão reconstruindo as pessoas, né? E aí a gente vai deixar elas reconstruindo todo mundo que destruíram até reconstruir todo mundo, né? Ainda assim, elas Mas estão a coisa reconstruindo também, a meio que espécie delas. tira o... Elas ainda cometeram hominicídio. Sim, sim. Elas estão assim, desfazendo o homem. devia ter mais consequências. Eu acho que é legal não ter o negócio de matar, porque eu acho o matar o inimigo, mesmo quando ele faz coisas absurdas, é uma coisa tão final que ela não dá o sofrimento que eu acho que a coisa merece. Tá, e também, vamos lá. Alienígena. A não Coisa ser boa. que seja bem estabelecido no cenário Mas que após a morte, se você fez uma coisa ruim, você tem o sofrimento. Tá, mas assim, vamos lá. Primeiro, que muita decisão ruim, eu descobri depois com o passar do tempo, que muita decisão ruim que teve em Steven Universo foi culpa da Cartoon. Porque a Rebecca Stewart Cartoon, eu sei por quê. muita coisa, queria fazer muita Não pagavam coisa. os escritores. Ah, é? Não, o negócio da Cartoon, eu também descobri essa, só que é mais relacionado, é que boa parte dos scripts eram feitos pela galera que fazia storyboard, porque ninguém queria pagar os escritores. Sabe quando teve a greve dos escritores? É por causa desse tipo de coisa. Porque não queriam pagar escritores, então a galera que fazia os episódios não tinha, tipo, uma sala de escritores. Era a galera que fazia storyboard. Sei. Então, tipo, tinha muita coisa, tipo... Uma coisa que ferrava muito o Steven Universo é que eles tinham uma história, tipo, que queriam contar, que era, tipo, a ópera espacial, mas tinha, tipo, muito... Eu não diria filler, porque, tipo, porque a coisa de filler é muito anime, sabe? Que quando tá tentando acompanhar, eu diria que era, tipo, muito episódio que tinha uma narrativa totalmente desconectada. Que era, tipo, a vida em Beat City. Tipo, Mas, tinha olha, duas histórias paralelas rolando ao mesmo tempo. Ponto. A vida em Beat City e a guerra. Só que tem muito mais episódios da vida em Beat City do que da guerra. Mas assim, existe o ponto de que a série foi cancelada porque a Rebecca conseguiu fazer por trás das câmeras de todo mundo no casamento gay. Então, cancelaram a série porque... você... Casa das sapatas. É. Mas enfim. Mas enfim, Sapato eu tô falando de lore aqui. Eu sou a favor, na real, dos episódios tipo A Vida em Beat City, do episódio das melancias, sabe por quê? Eu gosto muito. São os episódios que constroem apego a personagem. Uma das poucas coisas que eu acho que Steven Universe acertou. Porque ele constrói um apego a cast. Você apresenta todo mundo. Beat City deixa de ser uma cidade onde tem aquele grupinho de personagens e vira uma cidade onde todo fulano da cidade, cada personagenzinho é importante. Eu acho isso muito legal. Você importa com a sede. São importantes, mas como é que eu explico Mas eu entendi o que você a tá ideia falando. Que são de duas filler realmente é você se apegar à galera, você se apegar ao casting. Esse é o poder do filler. É uma coisa que fudeu um pouquinho a Arcane. Que a Arcane foi tão apressado por causa da quantidade de episódios que eles tinham, que tem uns momentos que se justifica, mano, para um pouco, respira, eu quero saber mais do que tá acontecendo na galera de Zal. Eu fico impressionado, assim, é uma conquista de Arcane o quanto que eles conseguiram fazer os personagens importarem em tão pouco tempo. Por exemplo, eu estaria preparado pra assistir mais 3 episódios com aquele Yordle Cyborg esquisito, maluco que aparece no começo da temporada. Isso que vocês falaram do filler que importa, me deu ideia só pra falar sobre 1/2 séries que eu de anime que eu vou falar mais. Primeiro, deixa eu só encerrar esse Universo. Falando de lore. Mano, a lore de criação de world build de Steven Universe é absurda. Porque, primeiro, as quatro diamantes, que são a origem dos aliens mágicos, poderosos, controladores de realidade que tem no Steven Universo, que são basicamente os Cthulhu Old Style, nasceram juntas. Só que elas nasceram com a percepção sobre si mesmas completamente superficial e baseada em aparência, porque elas literalmente não tinham nenhuma comparação. Elas nasceram num void onde só tinha as outras 3. E é tipo assim, a Diamante Branco nasceu a mais alta, mais poderosa e mais inteligente, ela nasceu daquele jeito. E ela falou, ok, se eu sou mais que todo mundo, então todo mundo tem que ser mais que eu. Aí, ao mesmo tempo, todas elas foram desenvolvendo formas diferentes de ser elas mesmas, e todas elas nasceram problemáticas pra cacete. Todas foram problemáticas pra um diacho. E aí você tem
que cada uma delas representa um aspecto da existência, né, da vida. Você vai ter a diamante amarelo sendo a mente, a diamante amarelo sendo o corpo, a branco sendo a mente, a azul sendo as emoções e a rosa sendo a alma / vida, né, / força vital. E elas compõem os seres vivos. E elas criam toda uma cadeia de comando e de funções específicas para cada que, tipo... É essa coisa. Você aprende isso. É realmente o que eu tinha falado antes do você ter lore, mas tipo, você tem bastante lore, mas não tem a história pra, tipo, preencher esse lore. Aham. A coisa de Steven Universo é que você tem todo esse lore, toda essa ideia. E, tipo, com os fillers, quando os fillers são tipo, focados nas coisas de Homeworld, nas bases coisas das gems, você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho com cada filler, que é essa coisa do filler, que a galera fica falando mal do filler, mas a ideia do filler é você se apegar à galera num momento de calma. Que, tipo, você chega num momento de calmaria e daí você consegue examinar as coisas mais... E filler tem em topa. Hã? Episódio de praia tem em topa, gorila. Que, tipo, você consegue se apegar aos personagens e você consegue digerir o filler. Porque se ele é, tipo, são coisinhas pequenas que são jogadas aqui, só que a coisa de Steven Universo como tinha essas duas narrativas acontecendo... Não, o problema do Steven Universo é que ele era colado no Steven. Esse era o problema que eu tinha maior com o Steven Universo. Se o Steven não estava em cena ou a história não estava sendo contada pro Steven, não acontecia em tela. Eu não entendo por que essa decisão. Normalmente tem muita história que é tipo, vai acompanhar outra pessoa, vai acompanhar aquilo ali. Mas como tava colado no Steven, a gente não teve tipo um episódio só das Diamonds. Onde tipo, não tinha o Steven ouvindo alguma coisa. A gente podia tipo, separar do Steven e ir direto pra Homeworld, ficar tipo uns 3, 4, 5 episódios sozinhos só em Homeworld. Tipo, o lore existe, mas a estrutura do desenho não permitiu que você visse ele ao máximo dele. Entende? Bom, olha, agora eu não assim... sei, eu não assisti tanto de Steven Universe, mas eu sou muito mais nerd de coisa que eu leio do que coisa que eu assisto. Tá. Mas nem sempre é ruim você você não focar na lore. Você só dá assim, existe essa profundidade aqui, a gente não vai olhar para aquele lado. Isso é um método de se fazer. Ele geralmente... A linguagem de animação. A linguagem de animação, tudo que você, tipo, você vai criando no mundo, ele tem que aparecer em algum momento do mundo, mesmo que seja, tipo, de fininho, porque como é o seu mundo, você tá criando aquilo do zero, e você vai mostrar de uma forma imagética, uma forma física, onde você consegue ver, aquilo tem que estar presente, mesmo que seja de fininho. Vamos usar outro exemplo aqui. Sabe Game of Thrones? Sei, mais ou menos, não assisti também. Assistir, ler, no livro é ponto de vista. Dependendo de quem tá falando, as coisas meio que mudam, porque a galera não tem informação completa. Sim. Ou não tem informação completa, ou tá vendo de um ponto de vista diferente, ou tá vendo de um lado diferente da guerra, ou tem, tipo, informação que a galera não tem. Pra traduzir isso numa versão imagética, tem muita coisa que, tipo, eles tiveram que adicionar, porque o George R. Martin não escreveu. Por exemplo, quais são os ritos funerários daquele lugar? Eles tiveram que criar esse tipo de lore. Esse tipo de lore, tipo, foi criado no departamento de arte, provavelmente. Tentaram a bunda deles lá e pensaram, como é que a gente manda alguém morre? Daí que colocaram aquelas pedrinhas lá no olho pra simbolizar, coisa e tal. Como é que funciona as roupas daquele lugar? Que é uma parte de lore também. Que é pensada, não vai ser descrito no livro. Mas agora que é uma coisa imagética, agora a galera tem que pensar a fundo nesse tipo específico de lore. Tipo, como o mundo se apresenta pra você. Que é essa diferente, tipo, literatura pra, tipo, filme, série. Série até mais do que filme, porque série é uma coisa contínua. Você tem que continuar nesse negócio e ter que manter o que você criou. É uma das coisas que tá acontecendo com Game of Thrones, no sentido de que Game of Thrones acabou, agora tem Casa do Dragão. Casa do Dragão tem que beber de uma fonte imagética da série original.
Que, tipo, tem que beber dos detalhes de roupa Ih, olha de onde- Game of Thrones. Tem que beber do Criação de Mundo de Game of Thrones. O que pode ser, tipo, muito bom e também muito ruim. Porque se eles quiserem fazer algo novo, eles têm que justificar. E onde que. Desculpa, onde que o Steven Universe falhou nessa questão da imagética da loja? Que é essa coisa. Como tava sempre acompanhando o Steven, muita coisa foi dita pra ele, mas nunca mostrada. Ah, Tipo, entendi. Que, tipo, é muita coisa de, tipo, fale, mas não mostre. Entendi. Que, tipo, fala pra ele, tal coisa rolou. Não seria mais imageticamente interessante se a gente visse? Se, tipo, falar, as Diamonds fizeram isso, isso e aquilo. Algumas vezes mostrava. Outras vezes ficava pra sua imaginação. E daí você fica pensando, não seria mais interessante a gente ver acontecer durante o período prolongado? Por exemplo, a história da Rose com o Greg. Eu achei interessante ela ser só contada pro Steven. Porque daí fica mais na coisa do Steven, tipo, caralho, quem é a minha mãe? Não sei quem ela é e nada me mostra porra nenhuma. Isso era interessante. Porque quanto menos a gente sabia sobre a Rose, como a gente tá acompanhando o Steven, menos o Steven sabia sobre ela também. Aham. Então a gente ia aprendendo junto com ele. Isso foi interessante. Mas quando chegou nas Diamantes, no mundo de Homeworld, a gente ouvia muita coisa do que rolava no mundo lá, de como o mundo era, mas a gente nunca viu o mundo Entendi. por muito tempo. A gente passou alguns episódios lá. Eu acho que o mais. Eu não cheguei a assistir eu não cheguei a chegar nessa parte do Steven Universe. Mas entra no falar e não mostrar, né? Uma das coisas mais. Por exemplo, eu acho que o exemplo que mais pega na minha cabeça agora, lembrando, é o Lars. O Lars é deixado em Homeworld. A gente deixa ele lá, ele acabou de ser ressuscitado. E quando a gente vai ver ele de novo, ele tem uma nave, ele tem uma roupa nova, ele tem, tipo, muita coisa aconteceu, só que aconteceu fora da tela. Não sabemos o que houve, como ele chegou ali, por que aquela Esmeralda tá indo atrás dele. Tipo, dizem que ele roubou a nave dela. Não vimos Mas isso. não mostra. Mas não mostra. E A gente, depois? tipo, chega em media rest. Tipo, a gente deixa ele no mundo lá, a gente deixa ele sozinho. Com as off-colors, que são as gems lá. A gente sai dessa narrativa, não tocamos na narrativa mais. O que Nossa. tipo, se você se importava com Lars, tipo, ele acabou de morrer na sua frente, acabou de ser ressuscitado, acabou de se deixar no mundo que ele não conhece, a mãe dele foi deixada pra trás, a amiga dele foi deixada pra trás, os amigos dele foram deixados pra trás, ninguém fala disso. Daí o Steven volta pra Terra, pra depois, episódios muitos na frente, acho que uns 10, reencontrar o Lars, e ele tá completamente diferente. Você não viu essa mudança, você só viu ele de um estado, 10 episódios, novo estado. Você não viu ele roubar a nave, você não viu como é que ele criou a relação com as outras off-colors, você não viu o que rolou com ele. Você, tipo, pulou de um ponto pro próximo. E só contou, falado pra você o que houve. Isso. Mas não te mostrou nada. Mas isso, pra ser sincero, você falou assim, é uma coisa de diferença de mídia. É muito difícil fazer isso dar certo em livro também. Não, porque apesar do livro não ter as imagens, ele passa a ideia da imagem pelas palavras. Não dá pra ele ter um personagem que muda completamente sem te contar como aconteceu. E tem a diferença do contar e o mostrar dentro do texto também. Um exemplo bom disso, de quando isso é de uma coisa que é bem feita desse jeito, são os livros da Roda do Tempo, do Robert Jordan. Não sei se vocês já leram. Mas Não, é um épico literário, começa com basicamente uma cópia do Hobbit, só que só com humanos. E aí vai complicando no meio do caminho. Mas você segue várias pessoas e tem livro que você não segue. E que, assim, você começa com 5 personagens e tem livro que você não olha pra 2 deles. E só no outro que eles vão aparecer. Mas quando eles aparecem, ele não só fala da mudança. Ele mostra. Alguém que fez isso também, voltando a Game of Thrones, foi o próprio George R. R. Martin. Que tem o Theon, que é um personagem, chega um momento que ele some. Daí aparece um novo personagem chamado Fedor.
que, tipo, tá todo ferrado, todo fudido. Ele é basicamente o escravo lá do Ransom Bolton. Daí, tipo, você vai lendo sobre ele, tá no ponto de vista dele. E daí você vai lendo, tipo, nossa, que cara todo fudido, mano, que rolou aqui? Daí você lentamente vai se tocando pela forma como, tipo, as coisas vão sendo reveladas lá no capítulo dele. Que maluco, isso aqui é o Tion, o que houve com ele? Tipo, ele some e quando reaparece, ele reaparece todo cagado. E, tipo, é uma forma literária de fazer isso, só que realmente tem que ser a forma que o George R. R. Martin fez, que é, tipo, ele muda de nome e você descobre. E, tipo, ele tá... E ele também tá mente fudido. Então você tá lendo o capítulo do ponto de vista dele e você não se toca que é o Tion até que alguém, tipo, olha na cara dele e reconhece ele como. Tipo, por face, tipo, tá todo fudido, mas ainda é o cara. Daí você, tipo, você tem... Isso é meio difícil de fazer, na verdade, em imagética, uma coisa que você só pode fazer em livro. Porque se você fizer no... Ver, né? Você vai ver imediatamente. Você olha na cara do cara e, tipo, mano, é o mesmo ator. É uma coisa que você consegue fazer em livro. Porque se você colocar imagem... fica complicado. Mas uma coisa que é um método muito legal de fazer um personagem desaparecer e você ver o que acontece, mas pra isso ele precisa ter um pouquinho mais de importância na plot do negócio, é você ir vendo as consequências dos atos dele. E com a mudança nas consequências dos atos, você consegue ver uma mudança nele e aí não fica tão gritante quando você vê ele de um jeito diferente. Isso funciona bastante para vilões, geralmente. Você vai vendo os passos do vilão ao longo do tempo e eu já vi isso sendo feito num livro uma vez, eu não lembro qual livro que era. Mas você seguia os passos do vilão ao contrário. Tinha acontecido alguma coisa absurda e aí o cara vai, então eu tenho que lutar contra esse cara que, sei lá, queimou a cidade que tinha 20 orfanatos. Eu tô extrapolando. E aí ele começa a tentar encontrar esse vilão e ele vai passando por lugares vendo as ações e as consequências do que foi feito no caminho e descobre que no começo do caminho esse vilão tinha começado para tentar salvar alguém e aí foram acontecendo coisas com ele que ele teve que piorar o jeito que ele tava fazendo até o ponto que ele chegou no ponto, vou queimar a cidade. Esse tipo de narrativa me lembra, sabe, Shakespeare, Macbeth? Sei. Que é tipo, ele começa a história ouvindo uma profecia, falando que, tipo, vai ser rei, se eu lembrar certinho, como é? Você será rei, mas, tipo, não por muito tempo, e você será morto por outro. Eu não lembro direito agora a profecia de Macbeth. Só que, tipo, tentando cumprir, tipo, não cumprir a profecia, mas, tipo, tentando meio que... Não evitá-la, mas... tentando evitá-la e meio que visões cumprir ela. da vida com a profecia. É aquela coisa de, tipo, Yggdrasil. Aham. Ou o Loki, sabe? Alguém chega pra Odin e fala: as crianças de Loki irão trazer o fim do mundo. Daí ele, tipo, lança as crianças de Loki no fim dos infernos, dando poder pra elas, que vai ajudar elas a trazer o fim do mundo. Sim, Que tipo, Yamugander? Como diz o nome? Peraí, você quer o jeito que a gente fala em português ou você quer o jeito que teoricamente eles falavam? Pô, os dois. Porque em português a gente fala Jormungandr. Só que era Jormungandr. Yamugander, ok. Que tipo, era só Dur no final, só que sem o Dur. Será que eu consigo pronunciar? É que tipo, não, Yamugander. Eu acho que não vou conseguir pronunciar, não. Tem o A. É Yo. Yamugander. É assim? Mungandur. Gander. Yamugander. Não era a serpente do mundo. Jogaram no oceano, daí se tornou. E aí ele só foi crescendo eternamente. O que eu acho mais legal é o Fenrir. Que ele era só, eu sou o lobo e eu sou muito amigo do Tyr. Eles falaram assim, gente, vamos prender ele? Vamos, ele, mas tudo bem, a gente só vai testar a corda, né? Vocês não vão fazer nada com a corda. Aí eles, não, a gente não vai fazer nada. Eu só pra garantir, eu posso ficar com a mão, eu posso, se acontecer alguma coisa, eu mordo, coloco uma mão aqui. Aí os deuses viraram todos pro Tyr e falaram, amigo é seu, vai lá.
Ele vai Porque é confiar em muito você. sacanagem. É muito sacanagem. Muito sacanagem. Ela só conseguiu os poderes que tinha porque mandaram ela lá pro Uhum. submundo. Sim. E o Loki só tava lá, todo fudido, todo cagado, metade das crianças não Mas estão mais com ele. Mas o Ninguém Loki paga também, pensão. mas o Loki também, ele nunca teve uma maneira de proteger a si mesmo ali. Que falando nisso, em questão de lore mitológica, uma das coisas que eu acho mais legal é que provavelmente, antes de ter separado em Odin e Loki, era Loki. Eles não eram irmãos de sangue, eles eram o mesmo cara. Eles eram o mesmo cara. Provavelmente o Loki era, sabe, espírito que você benzia a sua casa com. Aham. Era. Não, e o legal é que um dos motivos da gente saber disso é que os romanos escreveram assim, aqueles caras lá, eles cultam tipo Hermes. Sincretismo romano, no seu melhor. Eu adoro o sincretismo greco-romano. Que os caras foram assim, nossa, os egípcios acreditam naqueles que são bichos? Ha, já sei! Tifão foi atacar o Olimpo e os deuses fugiram e se disfarçaram de animais. E aí você olha os bichos, que eles se transformaram. Aí tem, um deus, outro deus. E aí eu não lembro qual, que assim, não tinha sobrado deus egípcio que eles conheciam. E aí eles viram. E aí ele virou um hipocampo, basicamente. Tonks. Pensando. Eu não lembro qual mas tem um que em vez de virar um deus egípcio, ele só virou. Basicamente o que é uma constelação. Eu não lembro. Leone? Você sabe? Qual que é a constelação que Único- parece o hipocampo? Não conheço. É O Sagitário? único Não é deus Sagitário. egípcio interessante pra mim é Medjed. Nossa, mas deuses egípcios são muito interessantes, no geral. Não, mas Medjed é o Ele único que quebra importa pra a mim. quarta parede, é maravilhoso. Não somente isso, é um maluco com um bagulho em cima. Pronto. Não, mas sabe por que ele tem um negócio em cima? É porque era eles tentando representar um deus invisível. Oh, Ele meu Deus, aí invisível. É a melhor coisa. Era do fantasma. Um paninho. Ele era invisível. Era então do ele era um paninho. paninho. Você não me vê, sabe? Tô invisível. Eu adoro essas coisas. Ele é muito legal porque você não me enxerga, eu não existo. E ele não foi um dos que tiveram sincretismo greco-romano, o que é triste. Mas enfim, chegamos no nosso horário. Conversamos sobre tudo quanto é tipo de coisa. E pra vocês que estão, para vocês que ainda estão se mantendo aqui e querem tirar alguma lição disso tudo, roube ideia. Lore Série roube ideia. Rouba ideia. Se vocês quiserem, tem um episódio ensinando vocês como roubar a ideia da maneira certa. Mas roube ideias. Tudo isso são ideias legais. A gente falou sobre coisas que foram feitas certo, coisas que foram feitas não tão certo assim. E todas elas ganharam certa fama. Então roube ideias. Só não tenta copiar diretamente o que alguém fez, porque senão sua nota vai ser menor. Eu fiquei parado quieto um tempinho, porque eu tava lendo a lore. Porque eu falei, eu vou falar sobre isso. Aí eu comecei a ler uma wiki. Aí eu fui de canto pro outro da wiki e comecei a ler inteiro. Eu falei, meu Deus do céu. Sem problema, deu bastante papo. Mas Depois eu espero que vocês tenham 3 gostado. horas da manhã descobrindo como é que faz cola. Aos que continuaram assistindo, peguem seus pontos de Brownie. Lembrando, pontos de Brownie, quando você coleta 3, podem ser gastos em qualquer mundo de RPG, em uma loja que venda comida, por um Brownie. Os pontos de Brownie não garantem que o seu Brownie não será envenenado. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau, galera. Falou. Tchau.